Olá, você que está presente aqui no Fica Ativo Podcast. Seja muito bem-vindo a um novo episódio que aqui se inicia. Eu sou o Rod, o host aqui do programa. E hoje eu tenho uma convidada especial, a Avelin Cambiuá. Isso. Seja muito bem-vinda aqui. Cuecaturete, muito obrigada. Ah, é? Como é que é? Cuecaturete. Significa muito obrigado? Muito obrigada. Cuecaturete. Ah, legal. Se você quiser me ensinar algumas coisas assim, eu tô sempre aberto. Eu gosto de aprender linguagem diferente. Ótimo. Esse Já... é muito obrigada em Nhengato, né? O tupi. Que o Nhengato, ele vem do tronco tupi e foi uma das línguas mais faladas, né? No Brasil antigo e ainda é falada, muito falada, conhecida como língua geral. E ela é muito importante. Eu acho que o Brasil devia ter uma segunda língua. Na verdade, tinha que ter uma primeira língua indígena e depois o português, né? Mas, enfim, tá tudo invertido. Se colocar em pauta isso aí, eu acho que tá legal, porque eu gosto de aprender línguas, né? Eu já garanti o meu português, né? Pelo menos eu acho até ali, eu gostei de aprender o espanhol, garanti o inglês. Tô apanhando pra caramba para aprender o italiano, que é uma descendência minha da parte de pai, né? De família. Mas, sei lá, a tupi ou qualquer outra língua indígena brasileira, só que tem que ver qual, né? Porque temos mais de 200, mais, sei lá, 150, 200 línguas indígenas. Mais de 365 povos, falantes de mais de 200 línguas, é uma diversidade muito grande. É bom você falar disso, porque muita gente pensa que o indígena, né, é genérico, né? O índio genérico, né? Uhum. E não, somos nações. Eu acho que isso tem muito a ver também com o medo, quando as pessoas começam a falar assim, se o indígena, se não tiver o marco temporal, vai acabar com a soberania nacional. Se a PL 2903 não for aprovada, a gente vai perder a soberania nacional. Dizendo que as fronteiras não vão existir. Na verdade, se a gente fosse respeitar os povos, as nações indígenas, teria que ser um Estado plurinacional, que respeitasse todos os povos, com a sua língua, com os seus costumes. Então, a gente não seria um povo simplesmente um povo brasileiro. A gente seria muitas nações, né? E como Bolívia é um estado plurinacional. Ah, é? Que reconhece que tem outras nações que compõem aquele Estado. Ah, disso eu não sabia não, legal pra caramba. É bem legal. E assim, hoje em dia, no Brasil, pelo menos em alguns debates que eu acho que não vale muito a pena entrar, tem pessoas que até defendem, né, sei lá, dividir algumas áreas do Brasil para se tornar cada estado, né, como se fosse um país independente. Uhum. E se isso aí caísse nesse contexto indígena, assim, vocês têm um estado completamente independente, assim, para lei, sei lá o que, você acha que poderia ser alguma coisa benéfica, alguma coisa... E eles não iriam dar conta, né? A gente vê, né, os separatistas, eles estão sempre baseados em temas racistas para eles poderem pedir a separação, né? Essa ideia de que o Nordeste não produz, que só o Sul que produz, que os sudestinos, né, carregam o Brasil nas costas e carregam o Norte e o Nordeste nas costas. Então, eles estão sempre colocando ali como se fôssemos, né, o pessoal do Norte e do Nordeste, fossem povos inferiores, Como né? se fosse a mochila deles, né? Ficasse carregando eles nas costas praticamente, né? A gente viu muito na onda de xenofobia, né? Eles falaram, as praias são maravilhosas, mas é um povo preguiçoso e tal. Sempre nesse sentido. E se a gente fosse entrar com a questão indígena, o Brasil não ia existir. Primeiro porque começa a fundação desse país, infelizmente, através da violência contra as mulheres indígenas, né? A gente tem aí um histórico que as pessoas falam, minha avó foi pegando laço, a minha bisavó era indígena. Toda vez que eu estou num lugar, alguém fala disso, de uma bisavó. E essa bisavó foi uma menina que foi sequestrada, que foi colocada em cárcere privado, submetida a vários abusos e violências, e um processo que eles chamavam de amansar. Eles deixavam essa menina indígena presa em um lugar fechado, até que ela não tentasse mais fugir. E batiam, e havia um caso de cortar a língua, para que ela não falasse a língua mãe dela. E não dissesse de onde ela veio, de qual povo ela pertencia. Então, a gente tem uma nação que foi fundada no estupro, na violência, no sacrifício, né, de meninas indígenas e que tenta, de todas as formas, apagar essa identidade étnica indígena. Então, se o povo indígena, se cada nação fosse pedir o separatismo para poder ter o direito à sua própria língua, à sua própria auto-organização e até uma moeda própria, por que não, né? Já que na Constituição Federal está lá, os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Então, a gente poderia se organizar assim. Uhum. E uma coisa que jamais eles vão aceitar, porque a gente sabe, tem as tecnologias ancestrais para viver no território e possui, além do domínio do território, território de extensão. Por isso, a briga no país é uma briga territorial, uma briga que tem a ver com o latifúndio, né? O latifúndio, desde a Lei de Terras, em 1800, que é essa tentativa de deixar na mão de algumas famílias só extensões enormes de terra, né? A gente teve aí aquelas demarcações que eram como se fossem... Eram as capitanias hereditárias.
né? Você lembra disso, né? Que eles fizeram... Né? Lembra disso, não que você estava vivo, né? Eu lembro disso Você na escola, eu estudei na isso na escola. escola. Mas As capitanias hereditárias, que eram estados inteiros na mão de uma família só. Né? De uma família e que eu passando e ali, eles se organizavam como se fossem nações, de certa forma, né? Mas se os povos indígenas tivessem a autonomia que a gente tanto precisaria, né? Acabaria toda essa ideia de nação brasileira enquanto um povo único. Porque nós não somos um povo único. A gente já até viu muitos aí políticos de direita falando, detesto o termo povos indígenas. Nós somos tudo brasileiros. Nós não somos todos brasileiros. Ser brasileiro é uma invenção que ela vem a partir dessa independência que nunca, de fato, aconteceu. Até porque o Brasil se torna independente, mas é o Brasil que ainda é o único país das Américas que mantém a escravidão. Ele proclama a independência em 1822. O povo preto só vai receber a libertação em 1889. 1888, por aí. E os povos indígenas também foram escravizados e nunca foram libertados. Até porque, hoje em dia, a gente tem famílias indígenas inteiras, povos indígenas inteiros, que trabalham em lavouras de cana-de-açúcar, por exemplo. Então, assim, a gente entender que o Brasil ele não é feito por brasileiros, são feitos por muitas nações, e que essas nações são silenciadas, acredito que é o pontapé inicial para a gente entender quem nós somos nesse mundo, sabe? Nossa, você falou um tempo lá atrás, né? Amansar, né? Que todo mundo fala que eu tenho um pouco de indígena no meu sangue, sei lá o quê, só que também não parou para pensar por quê, né? Por quê? Por que você tem um pouco de indígena no seu sangue? Nossa Senhora. De onde que vem essa violência, né? Eu não sei nem como é que eu entro nesse assunto, porque assim, é como se fosse uma condição pavloviana, né? Que igual fazem o circo, né, das antigas fazia. Você está ensinando, sei lá, o elefante a levantar a patinha, queimando a pata dele até ele aprender a ficar com a pata levantada. Uhum. Então, eles estão fazendo isso, faziam, né? Fazem ainda. Não sei como... Infelizmente fazem. No Brasil, a gente não tem nem dados com relação à violência contra a mulher indígena. É o único público que não existe, por exemplo, uma pesquisa. O feminicídio com relação a mulheres indígenas. Quantas mulheres indígenas foram assassinadas dentro e fora das aldeias? Não tem dados. Não existem políticas públicas específicas para combater a violência contra a mulher indígena. Semana passada, agora, uma menina de 15 anos foi morta depois de sofrer uma violência sexual imensa, chegou no hospital e não conseguiram salvar ela. Porque existe ainda essa intenção e essa ideia de que a mulher indígena é um bicho selvagem que está solto por aí. E qualquer um que pegar, não tem problema nenhum, não vai dar em nada, né? Porque é histórico essa ideia do pego de cachorro, pega no laço, né? E muita gente romantizava isso. Falava assim, meu avô casou com uma mulher indígena que ele pegou no laço. Como que casou? Né? Não existe casamento quando você é obrigada a ter que se adaptar para não morrer. Muitas morreram, inclusive, nesse processo de amansamento, né? Muitas não aceitaram, se recusaram mesmo quando elas estavam, né, nesses quartinhos, em que elas não comiam. E se recusavam a comer até morrer de inanição, porque era uma vida muito horrível, né? E outras acabaram sendo quebradas dentro do seu espírito, né, na sua alma, tendo essa alma quebrada e aceitando, então, viver naquela casa, como escrava doméstica, como escrava sexual. E aí as pessoas falam, a minha avó, a minha bisavó. Né? É muito importante, é urgente que essas mulheres tenham reparação, que elas sejam justiçadas pelo que aconteceu historicamente, e que hoje a gente possa fazer justiça trazendo políticas públicas para as mulheres indígenas, para que possam sair dessa situação de apagamento, de invisibilidade também. Você teria, sei lá, um tipo de estimativa assim, de quantas pessoas morreram assim, nesses feminicídios que aconteciam desde sempre? Porque, assim, a gente sempre estuda história, principalmente Segunda Guerra. Né? O que aconteceram com os judeus, por exemplo, sei lá, tantos milhões morreram na campo de concentração, sei lá o quê, mas, assim, meio que ainda existiu um registro, né, das pessoas que estavam lá. Sim. Ainda teve esse único resquício de humanidade, pelo menos, olha, foi tal pessoa, o nome dessa pessoa, a foto dessa pessoa. Origem, isso, né? Eles tinham... Acontecia até... Quem sabe acontece ainda a mesma coisa com o povo indígena e ninguém sabe quem são essas pessoas, o nome delas, o rosto delas. Isso continua acontecendo e simplesmente assim, não tem a pessoa não tem a dignidade de morrer e deixar a parte dela na história que ela existiu, né? Não tem nenhuma vontade de manter, inclusive, a memória dessas pessoas, né? Uma necessidade mesmo de apagamento, que eu acredito que é proposital mesmo, sabe? Porque a gente tinha no Brasil 1.000 nações indígenas na época da invasão. Hoje nós somos 360 povos.
Então, a gente teve aí 700 nações que foram totalmente exterminadas. Que a gente não tem um sobrevivente para dizer, olha, eu sou do povo tal. 700 nações, então, deixaram de existir, apagaram. A gente tinha mais de 5 milhões de pessoas indígenas aqui. Hoje, a gente tem, agora, nesse ano, no censo de 2022, 1 milhão e 700 mil pessoas. Então, antes desse 1 milhão e 700 mil pessoas, no censo de 2010 eram 800 mil pessoas. Então, de 5 milhões de pessoas para 800 mil é um genocídio gigante. A gente está falando só de Pindorama, né? Só de Brasil. Se a gente estivesse falando de todas as Américas, esse número superaria, infelizmente, superaria o Holocausto, né? Não justifica, lógico, não estamos dizendo que o Holocausto... Multiplica, sei lá, por 50, 100, né? Esse número, esse valor, né? E aí a gente ia ter um número absurdo, mas que não cai nem na memória da humanidade. Existe um esquecimento. Toda o que passou, por exemplo, os povos indígenas da América do Norte, e que a gente agora tem poucos povos lá que ficaram em reservas, né, empobrecidos também, muitos, né, sofrendo de alcoolismo e outras situações, é um retrato claro dessa necessidade de apagamento da memória. Povo que não tem direito sequer à memória. Porque a gente tem museus do Holocausto, eu acho que tem que ter, Museu da Escravidão, importantíssimo. Por que não tem um museu do genocídio indígena nas Américas? Povos inteiros que foram colocados sob escravidão, povos inteiros que perderam tudo. E você perder tudo na sua própria casa tem um peso muito grande. É claro que a pessoa ser sequestrada de um outro continente e vir trabalhar aqui, trabalhar não, né? Ser escravizado aqui, ser tratado como animal, é uma coisa terrível. Mas você ser tratado como animal na sua própria casa e até hoje os seus descendentes terem que lutar para poder ter direito a viver nessa própria casa, é de uma violência, assim, sem tamanho. Eu não consigo nem imaginar como é que deve ser. Como é que acontece uma coisa dessa. Que pelo menos o norte-americano, né, sei lá, o estadunidense mesmo, ele pelo menos estuda a história do próprio país, né? Aqui no Brasil, na escola, você estuda sobre os Estados Unidos, você estuda, sei lá, sobre capitania hereditária, você estuda muito sobre a Europa, você sabe o que uma mitocôndria faz, mas ao mesmo tempo você não tem a mínima noção do que passa, o que aconteceu, de como é a história indígena no Brasil. Que a história que contam é que chegou o Pedro Álvares Cabral, trocou um espelho, alguma coisa ali, descobriu o Brasil. Começou a explorar, né, como se fosse, vamos construir um prédio aqui, fazer uma rua, né? A pegada que a escola ensina é essa. E aí tem um discurso também que a escola traz muito, que é isso assim, os povos indígenas foram exterminados, extintos, e o povo negro foi escravizado. Só que não, a gente não foi totalmente extinto, não. Algumas nações que foram mais para a guerra, que foram para cima, foram extintas e terminadas porque o poder de força, né? Você põe um arco e flecha com uma carabina, né? Não tem como, né? Então, e as doenças também, muita forma de exterminação através de doença. Então, eles traziam roupas contaminadas e distribuíam nas comunidades. Então, era criança, idoso, mulher, todo mundo morria. Então, todas essas formas de limpeza étnica que eles trouxeram, ninguém conta a respeito disso, ninguém fala. Então, essa ideia de que houve uma descoberta, né? Nós descobrimos. Não, foi uma invasão com requintes de muita crueldade, genocídio pesado, e o genocídio que não acabou. Aí que está. Quando pensa que o nosso processo de sofrimento, de extermínio, na época, foi em 1500, é porque não existe uma história contada corretamente, que esse povo continua aqui, permanece aqui, não vai longe, né? O Yanomami, esses dias, numa crise humanitária enorme, pessoas, né, extremamente magras, idosos, cadavéricos, morrendo de fome, de desnutrição e de malária. Agora, e a gente, em 2022, 2023. E aí, o presidente mandou uma força-tarefa lá, mas que não expulsou os garimpeiros do território. Cadê a Força Nacional? Por que não consegue expulsar garimpeiros de um território? Eles estão invadindo, eles estão fazendo uma atividade ilegal. O garimpo em terra indígena é ilegal. E não consegue expulsar. Porque tem a bancada do ouro também. Não é só a bancada do boi e da barra. Claro, tem a política tem que lembrar que não tem sempre assim, boas intenções, né? Tem a intenção do dinheiro. Não interessa. É igual acontece, né, com empresas aí no mundo inteiro que falam que são pró-verde, sei lá o quê, mas é o famoso greenwashing, né? É lavagem de dinheiro, é simplesmente fazer uma propaganda que, olha, estão plantando árvore, mas a empresa dela está desmatando a nível, sei lá, como se fosse uma corrida do ouro, né? Para ver quem desmata mais, quem vai minerar mais, quem vai vender mais cobalto para uma Tesla da vida, né? Enquanto tem criança lá de 5 anos de idade minerando ouro, cobalto, lítio e aos moldes da primeira revolução industrial, né? Que também era assim na Europa, crianças fazendo.
Nossa, assim, 2023. Estamos em 2023, velho. Isso aí era coisa de 1600, 1700. Estamos em 2023, já passou séculos, sabe? O pessoal não tem nem ligação mais de árvore genealógica, não sabe nem quem que era mais o tataravô, que estava naquela época que tinha criança trabalhando, mas hoje estamos aqui em 2023 com crianças também trabalhando. Completamente normalizado, sei lá, trabalho infantil para fazer eletrônicos, roupas, que todo mundo sabe o que acontece, mas o pessoal fala, tô nem não, sabe? Aí mostra que a grife assim, ó, e o valor daquilo lá. Mas assim, mudando um pouco desse assunto, o que está tendo hoje em peso, assim, que acho que já passou na frente de todo mundo, é a PL 2903, o marco temporal. Sim. Isso aí já vem de muito tempo atrás também, não é? É um projeto antigo. A atual PL 2903, ela era PEC, já foi PL 490, já foi PEC 215, já mudou vários, já mudaram só as letras, né? E os números, mas não muda o que eles querem fazer, que é abrir terra indígena para exploração, né? E quando a gente está falando desses vários assuntos, né, que chegou até na exploração do trabalho infantil, é porque a gente tem uma necessidade grande de justiça, né? Então, tudo que é injusto dói. E eu acho que é muito bom, e a gente está tendo essa conversa, porque essa sua geração, ela vem com uma sede de justiça maior do que a minha geração. Eu estou com 43 anos. As pessoas da minha geração, da década de 80, que nasceram na década que eu, em 1980, todas elas entraram num momento de ser pequeno burguês. Não existe nenhum questionamento mais. Essa dor, esses questionamentos que chega a fazer com que a nossa cabeça de cambalhota, é uma necessidade de justiça que essa geração, que essa sua geração está trazendo de forma muito contundente. E isso é ótimo, porque a sensação é que, poxa, se a gente não começar agora, não vai ter perspectiva nenhuma de futuro. Essa é a única geração que, sim, que pode salvar a Amazônia, que pode parar com o aquecimento global, que pode mudar os hábitos de consumo, que pode mudar os hábitos de questionamento com o funcionamento dessa sociedade, né? Então, só para fazer esse parêntese e avermelhar, que quando a gente vai lá e traz todos esses temas que acabam entrando um no outro, é porque existe uma necessidade de justiça que a sua geração está trazendo, que é um alívio para a minha, que está muito acomodada aí em simplesmente consumir, em chegar num lugar de, conquistei, né? Conquistei, mas conquistou o quê, né? Enfim, a PL 2903, ela traz justamente isso. Ela é uma quebra total de qualquer tipo de segurança para os povos originários existirem. Aí eles trazem uma justificativa que é assim, se não tiver o marco temporal, não tem segurança jurídica para os fazendeiros. Isso é uma falácia, porque, na verdade, não tem segurança jurídica para os povos indígenas, porque o PL 2903, ele autoriza rever terras indígenas já demarcadas. Então, um território que é indígena, que as pessoas vivem lá há mais de 500 anos. Então, a PL 2903, ela autoriza um grupo, por exemplo, como Ricardo Salles, que estava aí agora fazendo a CPI do MST, né? Que acabou dando em nada. Mas ele, então, autoriza que um grupo de parlamentares, de bancada do boi, da bala, da Bíblia e do ouro, do garimpo, entre em um território e fala assim, olha, do nosso ponto de vista, vocês já não são mais indígenas, porque esse território aqui foi demarcado terra demais, vamos rever essa demarcação. Então, não tem segurança jurídica para os povos originários. Foi demarcado terra demais para os indígenas, né? Que é que eles falam. Eles falam que é muita terra para pouco índio. E isso não é verdade, porque todo o território indígena, além do que a gente não tem, praticamente hoje, a gente não tem terra demarcada em extensão, são ilhas. E as ilhas territoriais, elas não são boas nem para os animais, quanto menos para as pessoas, porque a gente sabe aí que os animais vão tentar atravessar BR e são atropelados, né? Porque estão vivendo em ilhas de proteção. E a maioria dos territórios indígenas hoje são demarcados em ilhas. Então, a população fica ali cercada de agronegócio, com várias fazendas, né, ali, contaminando o solo e todo o agrotóxico que a gente está tendo que comer, né? Essas famílias estão ali confinadas, precisam sair para fazer tudo, porque o território foi empobrecido, já não produz quase nada. Então, quando eles falam, né, o povo indígena é pobre, é claro que a maioria das comunidades ficaram pobres. Ficaram empobrecidas, porque tem que vender a mão de obra para o fazendeiro, que explora, tem que sair para viver nas periferias, nos grandes centros, e não consegue mais viver da sua forma tradicional. A água está contaminada, você vê lá no povo Yanomami, a água contaminada com mercúrio, cheia de metal pesado. As crianças do povo Munduruku, por exemplo, já estão nascendo com sequelas cerebrais por causa da mãe, né? A mãe ter contato com peixe contaminado. E depois essas crianças, as que vêm a nascer, quando amamentam, o leite também está contaminado. Então, são crianças que já nascem com o futuro já comprometido. Então, quando a gente está falando de marco temporal, o marco temporal digno seria 1500. Esse é o marco temporal, para dizer que um povo indígena está ali,
desde antes de 1500. 1500 é o marco da invasão, né? E, além do que, a PL 2903, além dela abrir para a exploração, ela coloca um quesito que é muito grave, que é sobre a questão da indianidade. Eles querem medir se aquele povo é indígena, continua indígena ou não. E os critérios são os mais absurdos possíveis. Por exemplo, se eu estou num território em que a minha casa ela é de tijolo, eu já deixo de ser indígena. Se na minha comunidade tem Wi-Fi, já descaracteriza enquanto povo indígena. Eles querem que a gente esteja como a 1500, como se nenhuma cultura fosse dinâmica. Nossa senhora, que coisa... É absurdo, né? Tem que falar, é imbecil isso. Ah, sua casa é feita de tijolo, você tem internet, você tem carro, você não é mais indígena. Você não é mais indígena. Foda-se, isso aí. Se ele for dono de uma rede de supermercado, ele vai deixar de ser indígena? Não. Para eles vai. Vai começar a fazer isso também com os negros também. Ah, sei lá, você está no Brasil, você não é mais? Como assim? Isso é pensar lobby. no português, né? Puro Você lobby. anda de peruca e com aquelas roupas enormes, você anda de caravela ou você dirige um carro? Não, mas você é de origem portuguesa, você não podia ter um carro, você tinha que estar numa caravela. O que você está fazendo de carro, cara? Então, assim, você não é mais português. Então, esses critérios, é absurdo para a gente falando aqui, mas eles passaram em votação no Senado. E agora, o que a gente tem pedido enquanto movimento, né? Isso aí de falar que se você tem Wi-Fi não é indígena, passou no Senado? Critérios de indianidade. Passou? Passou no Senado. Faz parte do PL 2903, que é esse pacote aí. Então, por isso que eles vão querer rever territórios indígenas. Eu falo assim, não, mas aquela população ali, ela se vira bem, ela não é mais indígena. Então, isso tirando o direito, né, à autodeterminação dos povos, à autodeclaração, inclusive, né, que é um direito conquistado na Convenção 69 da OIT. É um direito internacional. Mas aí o Senado vem atropelar. Aí, uma das coisas que é muito grave nessa situação é que quando a gente cria, né, esses critérios de indianidade, de o que é ser indígena, o que não é, a partir do olhar do outro, que não é a partir do olhar do indígena, é a partir do olhar do político lá, do senador e com seus coliados com o agronegócio ali. A gente vai dar autoridade para que terceiros infiram na sua cidadania, na sua identidade. Eu vou chegar aqui, olha aqui, deixa eu dizer aqui quem você é. Opa, peraí, você tem que me ouvir, tem que saber quem que eu sou. Eu digo de mim, do meu povo, da minha cultura, da minha história. Não é um terceiro para dizer quem eu sou, o que eu devo viver, como devo viver, né? E a gente pensar isso é violentar o próprio ser humano, enquanto cultura dinâmica. A gente não vive como na década de 90, quanto mais igual a 1500. Então, esse absurdo passou. E o que a gente tem pedido agora é para o Lula vetar por completo o PL 2903. Não existe mais nenhuma outra instância para recorrer, a não ser pedir para que o Lula vete, né? Se isso aí não funcionar, o que vai restar é o quê? Cair na porrada? Porque vai ter que ser o jeito. Vai ter que começar a dar porrada na rua, porque não tem mais o que fazer, assim. Não. E assim, igual você falou da minha geração, né? Só que, assim, eu fico meio, talvez, um pé atrás também, porque quando chega, sei lá, um Mark Ruffalo, né? O ator que faz o Hulk nos Vingadores, chega Leonardo DiCaprio falando, protejam a Amazônia, sei lá o quê. Mas cadê eles também quando está acontecendo uma PL 10 aqui no Brasil? Que eles aparecem em rede social para falar salva a Amazônia, mas eles sabem citar sequer um nome de um povo indígena brasileiro. Eles também não aparecem na hora ali que o bicho tá pegando, tipo, agora. O apoio deles não tá muito aparecendo agora. E, assim, o risco que eu vejo na minha geração é o pessoal que aplaude muito, assim, é um ator norte-americano que milionário, que fala uma frase de efeito e já considera aquilo dali como se fosse a ação, sabe? Mas eu acho que a gente vai ter que fazer justiça ao Mark Ruffalo. Exato, acho que tem que fazer assim. Ele fez, sim, alguns vídeos, né, em proteção da Amazônia, dos povos indígenas. E consegue, né, trazer uma certa visibilidade, mas o que a gente precisa é conseguir chegar no povo. Engajar as pessoas, né? Fazer um call to action, chamar para ação mesmo, né? Para ação. E chegar e dizer, olha, isso tem a ver com você, com a sua vida também. Se a gente não barrar o desmatamento, se a gente não demarcar a terra indígena, a gente não vai ter floresta em pé. Se não tem floresta de pé, a gente vai ter um aumento da crise climática. Com a crise climática, é o seu barraco, é o que vai cair primeiro na beira do rio, que vai subir.
vai ser a sua casa, vai ser você que não vai ter condição de comprar nem a cesta básica, que já é o mínimo de segurança alimentar, que é quase nada, né? É você que não vai poder comprar, você já não compra orgânico, você vai continuar comendo mais e mais veneno. A gente tentar falar com o povo pobre que essa questão ambiental e essa questão dos povos indígenas atinge diretamente a eles. Só que a gente não comunica. Eu acho que é um problema da esquerda de modo geral também. A esquerda não comunica com o trabalhador. Ela fala muito com a academia, faz ótimos vídeos de lacre, mas na hora de falar com o trabalhador, não fala. A gente está vendo aí a situação da votação do Conselho Tutelar, a igreja batendo, sabe, ganhando assim, disparado, porque a igreja fala com o mais pobre, com o mais desesperado que entra lá dentro numa universal da vida, procurando resolver a sua vida inteira. Essa pessoa aí, desesperada, vai votar no número que a igreja fizer. O negócio é que a igreja, o diferencial dela é esse, né? Ela já engaja a pessoa no momento que ela bota para lá dentro. Engaja. A igreja engaja. E aí a gente não consegue... A igreja mobiliza o povo e a gente não consegue fazer isso. Nosso discurso está muito elitista, está muito acadêmico. Não chega na população. Eu vi uma discussão dessa de que está muito acadêmico até na linguagem neutra, né? Eu vi umas pessoas discutindo, você tem que usar o X como neutro, o E no final, né? Que vira todo, sei lá o quê. Mas, ao mesmo tempo, eu também vi pessoas falando, gente, assim, uma gíria pega na boca do povo porque é o povo que soltou aquela gíria ali, entendeu? Uhum. E, assim, essa linguagem neutra é um exemplo que ela veio de acadêmicos de Portugal. É uma coisa que está vindo de cima e empurrada para baixo. E isso aí, quase se tem uma certeza de que não vai pegar, porque a pessoa não está preocupada com isso, sabe? Uhum. Então, assim, esse negócio da esquerda também não engajar, acaba dependendo, correr o risco de não virar o inimigo do povo indígena também. Porque no momento que só fala a frase de efeito do ator milionário americano que fala salve a Amazônia, mas o cara não aparece hora nenhuma também para engajar as pessoas, para direcionar no que tem que ser feito, fala assim, tem que lavar a louça ali, sabe? Mas não. Quem que vai fazer? Isso aí acaba virando, tipo assim, eu sou seu aliado aqui, ó, dando um tapa nas costas, mas o tapa aqui tá escondendo uma faca aqui atrás, entendeu? A minha dúvida é essa. Será que dá para... quem sabe, assim, não tentar investir, assim, um engajamento de tentar entrar desde cedo, assim, na criança, né, na escola, porque eu já estudei numa escola, assim, que ela tinha um engajamento maior, né, em questão indígena e tal. Teve povos indígenas indo nessa escola, ensinando, esse aqui é um instrumento nosso, sei lá o quê, e, assim, a única vez na vida que eu vi isso acontecendo, coisa que seria maravilhosa se acontecesse em escola estadual, escola pública, sabe? Você acha que poderia acontecer alguma coisa assim? Esses trabalhos na escola, né, a gente fala até de um letramento racial, né? Letramento racial da perspectiva indígena. É legal fazer para vender o artesanato, para expor, para poder fazer palestra e tal, mas ainda é um nível muito micro, assim. A gente precisaria que esse pessoal que teoricamente está do nosso lado nos ouvisse, não colocasse a gente como token. Porque colocar isso no livro também, para colocar dentro da sala de aula, sabe? Tira um pouco ali da história da Irlanda do Norte e começa a colocar um pouco, sei lá, sobre qualquer povo que seja, pelo menos indígena, só para começar, só para ter sabe, um ponto de partida, só riscar o fósforo e deixar o fogo começar a crescer, sabe? Mas até o livro passa pelos políticos. Nesses dias a gente teve uma reunião com a secretaria, uma audiência lá na prefeitura, na Câmara Municipal. E era sobre a Lei 11.645 e 10.800, eu até esqueço, mas eu foco mais a 11.645, que ela fala da educação indígena nas escolas, né? Que insere, porque antes era só educação africana e afro-brasileira. Aí, alguns anos depois, insere a educação sobre os povos indígenas. E aí, no livro da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, tem termos racistas, índio, os índiozinhos. E na própria reunião, eu falei, olha, isso aqui tem que ser mudado desse livro. Tá? Eles ignoram. Depois a gente... Não, a gente está falando sobre um termo racista num livro didático. Então, isso passa pelos políticos. Assim. A secretária municipal, os secretários, todo esse pessoal que está ali, que são indicações políticas, eles tinham que estar na hora. Se o povo indígena ou o povo negro, ou qualquer povo racializado, povo cigano, fala assim, olha, isso aqui é racista contra o meu povo, isso está no livro, isso devia ser retirado. Mas eles ignoram tacitamente o que os povos, principalmente os povos indígenas, falam.
A gente tem vários processos aí em que os povos indígenas não são consultados e eles simplesmente colocam como token. Olha, isso que a gente está falando do greenwash, do pink money. Temos povos indígenas para dizer que tem diversidade. Mas se o indígena não tem poder de voz, ele não vai ser ouvido, não adianta estar ali. Só um cocar na foto. Você acha que dá para, se ainda dá tempo de começar, como é que eu falo, fazer uma estratégia de inserir assim a cultura indígena Sim. no povo brasileiro, sei lá, pelo menos começar com escola, colocar em um livro, ensinar tais termos são pejorativos, os termos corretos, e depois pensar passar isso para universidades, começar a inserir isso em televisão, sabe? Questão assim de pessoas indígenas mesmo, apresentando televisão, escrevendo, roteirizando, sabe? Você acha que é possível? Dá tempo ainda de começar a fazer isso para ver se ainda dá para resgatar um pouco do estrago que foi feito? Não sei se tempo, se a gente vai ter porque, muito assim, tempo, no né? momento que já estamos no marco temporal, eu já não sei se dá tempo, mas você acha que seria possível começar a ter uma organização dessa, assim, para tentar, sabe, começar a correr um pouco atrás, assim, prejuízo, desse né? prejuízo, não é nem prejuízo, né, do destruída que já aconteceu, né? Secular, né? Ancestral. Talvez se a gente conseguir, principalmente, chegar... primeiro que a gente precisa de espaço nesses lugares de poder. Não adianta só ser o cocar na foto. Por exemplo, o Ministério dos Povos Indígenas que não demarca a terra indígena. Para que serve, então, o Ministério dos Povos Indígenas? Não, mas tem outros critérios. Ele vai servir para outras coisas. Ele vai servir principalmente para questões identitárias, né? É isso que a gente falou. Você põe lá, existe. Mas ele não define a principal pauta dos povos indígenas, que é a demarcação de terras. A demarcação de terra, então, voltou para o Ministério, né, do Flávio Dino. Não somos nós, não é os povos indígenas que mandam sobre isso. Então, o principal seria a gente voltar a ter autodeterminação. Os povos indígenas têm autonomia. E isso eu acredito que os poderosos não vão deixar, nem de direita nem de esquerda. E esse é o lugar que a gente fica no isolamento, porque quando a gente peita e coloca, olha, a gente precisa de autonomia, autodeterminação, e a gente vai ter os nossos próprios conselhos, a gente decide e leva para o governo, que é assim que deveria ser. Mas quando a gente começa a fazer parte do governo, e aí acaba o poder de crítica, você faz parte do governo. Como é que você vai, por exemplo, no caso, eu sou uma ministra do governo, eu não posso me colocar abertamente contra o governo, senão eu vou perder meu emprego, e, além disso, vai criar uma instabilidade política no próprio governo, né? Então, a gente perde quando a gente não pode mais se impor enquanto movimento. Se o movimento indígena, qualquer movimento social, quando ele senta para dialogar com o governo e ele não é respeitado enquanto na sua autonomia, a gente já perde qualquer poder de escuta e de poder trazer a defesa do nosso povo, do nosso interesse diante de um governo. Outra coisa que a gente sabe que não vão abrir mão é de terem um controle de territórios. Porque mesmo a gente tendo a terra indígena demarcada, a terra indígena não é do povo indígena, ela é da União. Todo território indígena é da União. A gente tem um exemplo aí de Belo Monte. Belo Monte, territórios indígenas, pega um rio, desvia todo o curso dele para construir uma hidrelétrica. Foi lá, o povo ficou à míngua, não houve nenhum tipo de reparação justa. É um lugar que mais tem criminalidade, na região que fizeram Belo Monte. Belo Monte não produz energia suficiente, tanto que eles falaram que ia produzir, só destruiu. E foi feito no governo de esquerda. Foi feito no governo Dilma. O povo indígena continuou sendo lesionado, e aquele território que já era uma terra indígena, como ele faz parte da União, a União pode colocar o que ela quiser ali. Ela pode fazer qualquer tipo de empreendimento pelo bem nacional, pelo bem total da nação. Eu acabo tendo uma leve relação, assim, você pode até discordar comigo, assim, mas o meu ponto de vista é que isso me lembra George Orwell, sabe, assim, a Revolução dos Bichos, sabe? Que, assim, os bichos se revoltaram, tiraram o senhor da fazenda, a fazenda agora é dos bichos, só que os porcos ali que são, sei lá, são os mais cabeça e tal, começam... agora tá proibido morar na casa, tá proibido usar roupa Cria a própria elite. do homem, sei lá o quê. E ali ela começa, não, se bem que é legal, né? Acho que eu vou dormir na cama ali. Acho que eu vou mudar a regra de não pode dormir na cama para não pode dormir na cama com lençol, sabe? Vai começando... Acho que eu vou andar em pé. Sabe? Nossa Senhora. E assim, eu tenho uma leve teoria, porque assim, eu gosto de ver filme, livros sobre economia e tal. E assim, nos Estados Unidos, a água é um commodity. E assim, Brasil é aquele negócio,
Brasil e Estados Unidos pai faz, filho imita. O Brasil sempre foi isso. Tem uma lei legal nos Estados Unidos, a gente copia. E foda-se. Nossa, eu tô falando tô falando com uma doutora. E assim, a lei vai funcionar no Brasil, tem contexto aqui, se lasque, vamos fazer do mesmo jeito. Europa também, vamos fazer aqui, vamos copiar tudo. E assim, já começou essa ideia de privatização da água no Brasil. Uhum. E assim, se o pessoal parar para pensar um segundo, onde tem povo indígena morando, você tem água limpa. Então, talvez já dá uma intenção lá na frente, porque assim, você tem a terra para você explorar, já tem local onde a água está. A intenção é toda essa mesmo, a exploração desse território indígena que está sendo aberto, né, a partir da PL 2903, ela é exploração total mesmo, desde a água, né, que também é um mineral, né, o que tiver debaixo da terra, as árvores, o que tiver em cima da terra, inclusive a mão de obra do povo, que quando eles falam assim, a gente vai fazer acordos, né, de empregar essa comunidade. Vai ter que empregar mesmo, porque como eles não conhecem um território, o que eles vão saber o que tem lá? Então, é um subemprego, né? Então, a exploração que vai desde a exploração da água, da terra, do solo, até a exploração das pessoas. O que a gente está vendo agora, diante dos nossos olhos acontecer, é o fim de qualquer possibilidade de futuro, não só para os povos indígenas, mas para a humanidade mesmo. Quando a gente fala, né, que a própria Amazônia, ela conversa com os outros biomas, né? Ela tem poeira do Saara na Amazônia. Você imagina, esse equilíbrio que ela mantém com todo o planeta vai acabar. Vai acabar e a Mãe Terra, ela é um ser vivo, né? Uma das coisas que a gente tem dentro da nossa cosmovisão é que a Mãe Terra ela é viva, ela não é uma rocha, né? Ali inanimada, que a gente vai lá e explora. Ou então, como diz o Ailton Krenak, né? Um almoxarifado, que você vai lá e tira as coisas. Não é. Ela é Mãe Terra viva, né? Tem um ditado que fala, né? Deus perdoa, a Mãe Terra não. Ela sempre vai estar se reinventando. E aí, ela se reinventando se sacudindo e o ser humano vai caindo pelas beiradas. Vai caindo. E primeiro o mais pobre. Por isso que é tão urgente que o povo trabalhador e pobre entenda de questões ambientais e se engajem na luta ambiental, na luta indígena. Porque o racismo ambiental vai cair sobre ele primeiro. É ele que mora na beira do barranco, é ele que mora na beira do córrego, é ele que não tem ar-condicionado na casa inteira para ele poder lá ficar sossegado, é ele que não consegue pagar uma conta de luz altíssima, é ele que vai ter que comprar água caro também, se ele quiser beber água potável. Ele que vai comer sempre comida com veneno, vai ter câncer. Então, se a gente mostrar para a população trabalhadora que essa questão de terra, questão indígena, questão do meio ambiente está mais para ele do que para uma elite que se diz muito, muito sabida, talvez a gente consiga mudar um pouco. Mas a gente vai ter que falar com as bases. Comprar água, né? Hoje a água aqui nossa tem até flúor nela, né? Para impedir que as pessoas tenham cárie, sei lá, que a água é tratada. Você se imagina no futuro aí que você vai ter que comprar água, que você poder beber, você vai ter que comprar água no supermercado? Porque o americano hoje faz isso. Uhum. Ele quer água potável para beber, vai ter que ir no supermercado para comprar. Ou então vai ter que pegar a água da torneira da casa dele e ferver para ser potável. Porque lá você não consegue beber água que sai da torneira. E lá é privatizado. Você quer ter vida de americano? Se prepara, que o seu Celta ele não vai custar 10, não. Vai custar 50 mil, velho. Sabe, é contexto. E cada país tem a sua história, mano. Não tem, vai copiando o outro lá, sem achar o que encaixa e o que acontece. E você falou de Mãe Terra. Uhum. O que seria isso? Só para dar um cooldown aqui. Nossa. Eu sou desses, tá? Que fica falando termos em inglês, porque... Não, é bom. Mãe Terra, né? Nhandeci, nossa mãe, né? Nhandeci? Nhandê, nossa, né? Si é mãe, né? Nhandeci. Então, essa ideia de nossa mãe, de Nhandeci, ela tem muito a ver também com antes do cristianismo, que é a nossa ideia de Deus não ser um Deus homem, né? De ser um Deus mãe, um Deus deusa, né? Um Deus mulher, né? Por essa ideia de parir o mundo, de parir todos os seres, de acarinhar, de cuidar, de dar alimento, principalmente isso, né? De nutrir toda a humanidade. Então, vai nutrir desde o que nasce da terra até a água, até toda uma vegetação que vai proteger. Essa ideia de que a gente depende dela, né? Que a gente está interligado à Mãe Terra em todos os aspectos e que a gente faz parte da natureza. Essa ideia de que o homem, o Homo sapiens, ele não é natureza, é o que tem levado a gente a esse colapso que a gente está vivendo. Porque a gente é a natureza. Tudo que a gente faz deveria ser mantido nesse sentido de organicidade. Quando a gente acorda, né? Tem os nossos ciclos, principalmente as mulheres, né? Seus ciclos. Quando a gente tem também as épocas que a gente está mais agitado,
os planetas estão em movimento, tudo em nós, dentro de nós e fora de nós está em movimento. Então, essa noção de que somos filhos da Mãe Terra é uma noção de cosmovisão originária dos povos indígenas. Então, quando eu destruo um rio, como, por exemplo, a Vale destruiu o rio Paraupeba, aqui em Brumadinho, ou então o Rio Doce, ali do povo Krenak, um pedaço de mim foi destruído. Então, eu vou ter grandes problemas de depressão, autoextermínio, uma população adoecida, e não só adoecida fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, porque a gente está conectado à Mãe Terra, né? E essa noção de Mãe Terra também faz com que a gente reivindique, por exemplo, direitos da Mãe Terra. Que ela também é um sujeito de direitos, mas aí tem que evoluir muito para a gente trazer a Mãe Terra para sujeito de direito. Às vezes eu, sei lá, quem sabe, às vezes não será que é tão ruim assim, só acabar de uma vez com o ambiente, que aí todo mundo morre, e aí o Jorge Soros vai junto, o Elon Musk vai junto, sabe? Tipo, vem meteoro. Vem meteoro, explode esse negócio todo aí, não tô ganhando, não tô deixando de perder nada também. Não sei, porque tem um humorista, né, foi um dos maiores, né, referência dos humoristas de hoje, um americano, que já faleceu, que era o George Carlin, né? Ele, numa piada dele, tem a teoria, e se a Terra só precisa de plástico, né? Inventou o ser humano para produzir plástico, depois que já tiver o necessário, mata todo mundo, sei lá. Não sei, mas assim... Essa teoria do meteoro, tem muita gente que invoca ela, assim. Porque assim... cansei. Não, porque se for para bilionário ganhar o jogo, vem o meteoro mesmo, mano. Porque aí, assim, não já perdi mesmo, todo mundo já perdeu. Pelo menos não deixa ele ganhar também, não. Sei lá. O cara só tá a vida inteira manipulando o país, estado, indústria, escravizando, matando, fazendo genocídio desde sempre. Que esse cara vai junto comigo, pelo menos, né? Sei lá. Pelo menos é um cenário que só eu não vou perder, né? Mas eu acho que aí que entra um dos nossos motores, assim, que faz com que a gente não tenha desistido até hoje. A espiritualidade. Porque nós, povos originários, temos uma concepção de eternidade, de continuidade, né? Então, eu sou aqui agora, mas eu nem comecei em 1980 e nem vou terminar daqui a alguns anos. Existe uma continuidade. Quando a minha cosmovisão espiritual é de continuidade, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer aqui nesse momento para que essa continuidade aconteça em outras vidas. A gente acredita em outras vidas, a gente acredita na eternidade da alma, a gente acredita no que os hindus vão dizer de reencarnação. Para nós tem outros nomes, mas a gente acredita nisso, que eu tenho um espírito, por exemplo, da onça, eu tenho um espírito do meu povo, tem vários clãs, né? Vários povos têm clãs, né? O clã da águia, o clã do jaguar. Então, vai ter muito a espiritualidade mantendo a gente com foco na missão, porque se não fosse ela, de fato, só clamar por um meteoro mesmo. Porque, do ponto de vista de política, do ponto de vista de espaço, né? De poder disputar esses espaços, até de narrativa mesmo, a gente está muito mal. A gente está mal no sentido de escola, isso que você trouxe, né? De sensibilizar pessoas, está tudo ruim. É porque a gente acredita em algo maior, porque senão tinha desesperado mesmo. E aqui, em questão de estratégia, para adentrar as pessoas mais assim no assunto indígena, o que você acha? Pode ser meio tosca, mas eu vou dar aqui a minha ideia, pelo menos, né? Porque hoje o pessoal vem juventudes aí que se tornam influenciadores, aparecem na rede social e começam ali a ensinar as pessoas sobre a cultura delas, sei lá o quê. Você acha que isso poderia acontecer também com povos indígenas? Sei lá, um adolescente que ele começa a virar começa a trabalhar com mídia social. No TikTok, né? Sabe, assim, mesmo que seja alguma coisa assim, em mostrar, sei lá, apenas o lado genérico, sabe? Que você consegue atrair seguidor para depois você começar a conscientizar também. Isso poderia ser uma boa estratégia, porque assim você entra na casa das pessoas, né? Se você está no TikTok, você está no Instagram, você está numa Twitch TV fazendo uma transmissão ao vivo, tô jogando um videogame aqui, mas do nada eu paro e começo a falar de assuntos assim, voltados à minha cultura, voltados ao meu povo. Você acha que isso não poderia ser talvez uma boa, não? Para já tentar resgatar um pouco isso, assim, na casa daquela pessoa que só vai ouvir falar de marco temporal do político, né? Que só vai vir dele o assunto. Não seria interessante poder chegar de outra maneira para essa pessoa, para ela ter pelo menos a chance de saber, vamos ver o outro lado aqui, né? De pessoas que estão lá, que estão sofrendo isso, que estão lá no meio, né? Sim, a gente tem alguns, né? Vários influenciadores já indígenas e tal, que fazem seus vídeos, mas eles estão sempre... Tem muito uma pegada meio humorística, tem uns que... Não sei se já ouviu falar da Aldeia. Eu vejo uns lá que são meio rechonchudinhos, assim. Da Aldeia. Que são mais que engraçados, é o mais voltados... do iPhone de mandioca e tal. Fica muito nessa zoeira, assim, porque está desconstruindo
estereótipos ainda muito baixos, né? No sentido de, indígena não pode ter celular, ele vai pôr um iPhone de mandioca lá e fica zoando. Então, assim, ainda está muito nesse nível ainda. Uhum. É importante, eu acho que tem que ter mais, mas talvez a gente conseguir, sabe, puxar um pouquinho para cima, para um assunto mais sério. Mas rola, está acontecendo, mas ainda está O que eu falo essa pegada, assim, né? Aparecer outros nomes também. Porque, assim, da mesma maneira que existe uma panela de influenciador, de criador de conteúdo, sei lá, em São Paulo, né? Todo mundo começa, qualquer que seja, tá no norte, sul, nordeste, sudeste, vai para São Paulo e fica parte de uma bolha, de uma panela de criação de conteúdo. Eu acho que poderia acontecer também. Sei lá, com assim, assunto sobre a vida indígena. Começa a fazer a bolha ali, sei lá. Assim, aparecer mais nomes. Outras pessoas também produzindo sobre outras coisas, sabe? Não só, né, humor, fazer, sei lá, curiosidade. Sei lá, um professor também falando sobre como é a vida, né? Coisa que interessa as pessoas, assim. Mesmo que seja, sei lá, um assunto meio genérico para atrair, mas para depois você começar a ampliar mais, né? Aquele leque, assim, para conscientizar, para ensinar mesmo aquilo que não vai chegar tão cedo num livro de uma criança de 8 anos de idade na escola, sabe? Agora, eu acho que entra de novo a questão, né, que você falou do marco temporal, do temporal e do tempo. Eu acho que entra novamente a questão do tempo. O que eles querem fazer com a exploração dos territórios, da própria Mãe Terra, que você já falando antes, né, do nióbio, do lítio e tudo, é para agora. E aí, essa mudança de mentalidade, ela demora muito. Uma mudança de mentalidade, ela demora décadas, né? Às vezes, gerações. Por isso que eu acho interessante e importante que essa geração de agora esteja mais esperta, porque é um trabalho, assim, que não adianta política pública, não adianta você fazer uma lei. Se não mudar a mentalidade, não muda. Uma lei não consegue mudar a mentalidade das pessoas, simplesmente porque está impondo. Agora, por exemplo, você vê a questão do cinto de segurança. Né? Na década de 80, todo mundo dava sem cinto, não sabia nem o que era cinto, depois virou lei. Mas muita gente ainda insistiu em não usar o cinto de segurança. Agora é automático, né? Você já entra no carro, pelo menos no banco da frente, você já puxa o cinto. Virou um comportamento automático. Eu acredito que, para poder a gente dar uma freada nessa destruição toda, no aquecimento global, na crise climática, tudo, a gente precisa fazer com que seja automático cuidar da Mãe Terra. Por exemplo, eu preciso saber valorizar esse copo de água. Ele não brotou do nada na minha geladeira, ele não brotou do nada na minha torneira, eu tenho que saber de onde que ele vem. E eu preciso colocar com que, principalmente, a população pobre, trabalhadora, se preocupe com o meio ambiente. Eu não posso mais permitir com que isso seja um assunto só da academia ou de pessoas, né, que eles foram chamados, o pessoal chamava de ecochato, ou dos ecochato. Não, isso tem que ser um assunto de sala de aula, isso tem que ser um assunto da Dona Maria na esquina, na fila da padaria, tem que ser um assunto corriqueiro. Da mesma forma que agora é corriqueiro você botar um cinto de segurança, mas algumas décadas atrás ninguém usava para nada. Então, eu acredito que entrar com a importância do básico, né, que é você ter uma comida, uma fruta sem veneno, você ter um copo de água para beber, água limpa para beber, no dia a dia das pessoas. Sair do automatismo. Fala, não, cara, não brotou. Essa água não brotou na sua geladeira. Não, esse alimento que você está comendo, alguém plantou. E plantou não foi o grande fazendeiro lá que planta soja, não. Quem plantou foi um pequeno agricultor. Veio aí, às vezes, do MST, ou vem de uma comunidade quilombola, vem de uma comunidade indígena. De onde que vem? Sabe? Poder se inteirar de que ele não é mais... Aí tem a questão do capitalismo também, né? De que ele precisa sair dessa alienação, de que ele é só um robô que puxa a alavanca. Que ele precisa... Uma conscientização política, porque, assim, não adianta nada também falar para a pessoa, economiza, sei lá, dirige menos carro. Só que, enquanto isso, a empresa que fala para a pessoa dirigir menos o carro, para ficar menos tempo ligado, queimar menos combustível fóssil, é a mesma empresa que transporta produtos da Shine para o Brasil em um navio cargueiro que ele sozinho tem um motor de, sei lá, 75 mil cavalos que polui mais do que 5 milhões de carros em 10 anos. Sabe? Já fizeram até a conta. Para produzir um carro da Tesla, um carro elétrico, você polui mais do que um carro a combustão. Vai poluir em 30 anos. Isso aí está uma linha de montagem bizarra. Todo mês o Elon Musk anuncia que vai ter uma montagem de uma fábrica nova, sabe? Que, assim, é mostrar de onde vem mesmo, sabe? De onde vem. Só que não é de onde vem, você tem que tomar banho de 15 minutos. Não, é de onde vem. Cobrar da raiz mesmo. De onde vem. Por isso do político, do precisa ser bilionário. popular. As viagens de jatinho, por exemplo.
o quanto de combustível que gasta nessas viagens de jatinho, você pode andar de busão a vida inteira aí pendurado aí, que você não vai poluir isso aí. Você não vai poluir 1%. Não. Aí vai o político, vai o Bolsonaro, vai o Lula, vai a Dilma falar, tem que ir pelo meio ambiente. Mas aí voltou a época do Aerolula, que o cara fica mais tempo fora do Brasil, com um avião queimando 800 toneladas Combustível. de combustível de um país para o outro e a gente fica aqui, entendeu? E por isso que não adianta colocar a culpa no pequeno consumidor. Ah, você que não separou o seu lixo, é você que está tomando banho muito comprido. Vamos separar o lixo? É possível? É importante, principalmente nos grandes lugares que produzem muito, como show, escola, né, hospital. E isso não existe. Eu nunca vi... Eu sou professora também. Eu nunca trabalhei em nenhuma escola que tivesse separação de lixo. Eu também não. Também não. E é possível. Agora, você colocar todas essas demandas simplesmente para o individual... É muito, porque a gente está tentando ter um mínimo de saúde mental nessa história toda, né? E ainda colocar que a destruição do planeta é a sua responsabilidade, primeiro, que é tentar tampar o sol com a peneira, e segundo, é não responsabilizar quem realmente deve ser responsabilizado, que são, sim, os grandes, são os super ricos, são os políticos também, que poderiam investir em políticas públicas de manutenção, de proteção da Mãe Terra nesses lugares, por exemplo. Então, eu tenho uma educação ambiental na escola. Ensinar a separar o lixo na escola. Porque, às vezes, o menino em casa não separa, mas se ele aprende na escola, às vezes ele pode dar ideia na mãe, eu vou dar uma moral aqui. Vou separar pelo menos o plástico, o lixo seco do lixo úmido. Ótimo. Mas não existe investimento nisso. Então, não pode simplesmente sair do nada, sair da cabeça espontânea de uma pessoa iluminada que resolveu salvar o mundo sozinho. Não existe investimento. Não. Porque você falou da escola. Eu fiz o ensino médio em uma escola em que... essa escola tinha, né, acho que por lei, ter, sei lá, rampa de acesso para quem é cadeirante. O dinheiro não veio da escola, porque ali já teve uns diretores exonerados que roubavam equipamento. E, assim, quem fez a rampa de acesso para cadeirantes foi o porteiro. Um dia eu estava conversando com um cara que eu gosto dele. Ele falou, não, fui eu que fiz mesmo. Eu tenho foto aqui de eu fazendo. Eu comprei a areia, eu comprei o cimento, eu comprei o tijolo. Eu soldei as barras do corrimão aqui, eu tive que estudar o ângulo que a rampa tem que ficar para instalar. E esse cara é o porteiro, ele não é o professor, ele não é o diretor. Tá vendo? Esperando de pessoas iluminadas que vai... Se esse cara fosse o diretor de uma escola dessa, se fosse pessoas assim estivessem na liderança e não um cara que está ali roubando equipamento, roubando projetor da escola, mas fosse o porteiro, que o cara estuda o que ele tem que fazer, ele faz, ele age, acho que já estaríamos num nível bem melhor do que hoje. Está apagado tem um tempo, é assim mesmo? É assim mesmo. E assim, fala um pouco de você também. Você é doutora honoris causa, eu nem sei o que significa. É difícil. Doutor por causa da honra, eles vão dizer assim. Que, na verdade, é um prêmio, né? Que eles concedem a pessoas que estão fazendo... que se destacam pelo seu trabalho, né? E eu tenho um trabalho, que é esse trabalho de manutenção da cultura indígena, mesmo fora do território, né? Meu povo cambiuá, do Alto Sertão Pernambucano. Eu cheguei agora de lá, a gente tem um ritual anual que chama Aricuri. Ainda estou tentando chegar ainda, né? Porque é muita informação, né? Uhum. E aí me formei em sociologia, aí trabalho com políticas públicas de gênero e raça. Então, enfrentamento à violência contra a mulher indígena, para mim, é uma questão, assim... ancestral. Assim, eu luto pelo direito das mulheres indígenas porque ficou nesse imaginário, né? Essa mulher meio bicho, né? Pega de dente de cachorro, que não tem direito a nada, não existir. E tentaram romantizar, né? A mulher indígena é a mãe do Brasil. Uma maternidade compulsória. Ninguém nunca perguntou se a gente queria parir essa nação, se a gente queria ser mãe de ninguém. E ainda tentam romantizar isso como algo a ser lembrado. Isso é uma coisa para ser reparada. E não glamourizada, como se tivéssemos, né, nos entregado para parir uma nação mestiça. Essa outra ideia da mestiçagem também, que é absurda, né? O Brasil não existe racismo, todo mundo é misturado. Opa, pera lá. Eu acho que eu ouvi falar um pouco de racismo, né? Talvez hoje ainda. Talvez, quem sabe. Já ouvi falar a respeito, né? Só um pouquinho. Ouvi falar que tinha aqui. Que tinha aqui. Então, o título foi muito nisso, nesse letramento racial da perspectiva indígena, no combate ao racismo contra os povos indígenas e na proteção dos direitos da mulher indígena. E essa mulher indígena que não se separa no direito ao território, né?
Então, como eu falei, né, quando você destrói o Rio Paraupeba, a comunidade que morava do lado lá automaticamente já teve vários casos de depressão, tentativa de autoextermínio. Por quê? Está ligada à natureza. Pessoas que não esqueceram que são natureza. E é porque o povo indígena é especial com o outro? Não. Todo ser humano é natureza. Só que a gente tem um processo cultural que nos impede de esquecer com mais facilidade que somos natureza. Agora, o homem pós-moderno industrial, não. Ele acha que ele não precisa da natureza para nada, a não ser para explorar, a não ser para ter. Aquela, né? Minha validade é 80, 90 anos e a Terra não vai acabar até lá. Não. Ele vai nessa mentalidade, né? É. Então, assim, eu posso destruir à vontade porque eu não vou estar aqui para ver, né? Eu não vou estar aqui para ver. Enquanto mais o bicho pegar, mais eu vou me cercar na minha redoma. Que se na minha redoma tiver água, tiver comida sem veneno, tiver ar-condicionado, tiver tudo, o mundo pode cair lá fora. Não tem problema. Eu quero ter uma empresa que está... Nossa, eu cheguei até a ver também aquelas máquinas que o pessoal usa para cortar árvore. É uma parada meio filme blockbuster americano. Parece coisa de Marvel. É um braço que pega... que agarra a árvore e aparece uma lâmina embaixo que serra e aqui dali ela já vira, já arranca todos os galhos, já corta... Igual de desenho. A árvore, assim, na medida certa, foi cacete. É tipo esse negócio de filme, mesmo assim. E o dono dessas máquinas, dessa empresa, ele falou, enquanto eu estou em casa aqui, eu tenho o meu PlayStation, meu iFood, tô de boa. Que eu vou morrer aos 80, não vou ver nada da consequência minha acontecendo de verdade. E vai nessa mentalidade que se lasque, né? E aí nesse ponto que, de novo, entra a espiritualidade. Porque se a gente for pensar só nessa vida aqui, nesses 80, 100 anos de vida humana, realmente a gente não faz nada mesmo, não. A gente senta e chora, ou então senta e fala assim, vou curtir também. Vou tentar ser o mais escroto possível, vou tentar ter o máximo possível, porque vou ver só isso mesmo. Essa mentalidade dele é de um ser humano médio, né? Essa coisa do senso comum, é muito fácil seguir pelo senso comum, senão não era comum, né? Você vai na onda mesmo. Agora, ir contra o senso comum, você nadar contra a maré, que é outra coisa. E se você não acredita em um segmento, não tem nenhuma fé em nada, essa é a vida. Você explora, você ganha. Às vezes nem pensa em deixar para os filhos, mas se deixar também, beleza. Se não, faz assim, vocês que lutem também. É o esporte de destruir por destruir. Não tem mais objetivo de vida, então... E de gastar e consumir. Gastar. O prazer é imediato, né? Eu quero todo o prazer imediato, sensorial possível. Esses dias eu estava até pensando nessa questão do prazer sensorial, né? A gente teve virada cultural em BH. E aí, na virada cultural, chegava a ser engraçado. Porque, assim, eram vários palcos... que você não conseguia nem entender direito, porque dava para ouvir de um palco para o outro. Vários jogos de luz. Assim, aquele estímulo sensorial desesperado. Tipo assim, curta, pelo amor de Deus, goze nessa cidade. É um imperativo, né? Faça, curta. Nessa cidade em chamas de cultura e tal. E, na verdade, é tudo tão vago, tudo tão superficial, que você ficava meia hora assistindo um jogo de luz, depois via um show, o som se embolava, que dá uma hora que já dá um estresse, né? Sensorial, que você fala, agora eu preciso desligar, porque a bateria social acabou. Já era. Porque você não tem nem saúde mental para tanto estímulo sensorial. E aí, com relação às riquezas, também. Você não tem para onde gastar isso tudo, você não tem para onde gozar de tanta coisa. E uma hora você fala, minha vida está um saco. Tanta gente aí que tem tudo e não tem, né, o que eles chamam de felicidade, né? Não tem satisfação em viver. E como a gente não quer por esse caminho, não é querendo ser proselitista, mas, no fim das contas, precisa-se ter uma fé também. Né? Uma fé de que esse corpo é só um momento e que existe uma eternidade para além desse meu momento material, porque senão a gente não luta. E aqui, ainda assim, falando mais sobre você, é que você já veio toda caracterizada, você está segurando um cocar que até agora... Eu tô esperando aqui. Qual que é o nome? Maracá. Maracá. E você já... Onde você vai assim mesmo, eu cheguei, eu tô aqui. Sou eu que tô aqui. Aqui, a Cida até pediu para falar também que ela canta, viu? Eu acho que você não está ciente. Você canta? Eu canto músicas tradicionais do povo. Assim, do povo, Aí o maracá, ele vem disso, né? Desse lugar do... Além de ser um instrumento musical, né? É um instrumento de reza, de canto. E é um instrumento também de... Como que ele nos aterrasse, assim. Tô aqui. Né? Tô aqui, nesse momento presente. E o som dele, normalmente, é de semente, ou então de as pedras, né? Que vem aqui dentro. Mas ele é esse símbolo mesmo. E ele é redondo porque traz essa questão do próprio planeta, né? Avisando para os direitistas, a Terra não é chata, né? A Terra é redonda.
e fala dessa circularidade do povo. Não existe essa ideia de alguém que manda. Por isso, quando o pessoal fala assim, muito cacique... Não, como é que é? Caciques da política, ou muito cacique, não sei o quê. É uma visão equivocada da forma tradicional de organização dos povos indígenas. É circular. Existe um representante político, que seria o cacique, mas ele não faz nada sozinho. Ele precisa ter um conselho de anciãos, que são os mais velhos da comunidade, que decidem com ele, tem que ouvir o pajé, tem que ouvir o conselho de ancião, e o conselho de ancião é formado por cada família representada ali. Então, ele não faz nada sozinho, ele só sai da comunidade para ir falar com o político lá fora, ou com o dono da empreiteira que está querendo destruir. Ele só é o porta-voz. Mas não tem nada a ver com o cacique que manda, né? E a gente, às vezes, vê até a esquerda mesmo falando, né? Os caciques... Cara, você não sabe nem o que é um cacique. Para com isso, né? Para esse cacique é só o cara que tem um... Como é que chama? O cocá. O cocá maior, né? É. Não tem nada a ver. Nada. É o famoso indígena americano que aparece no desenho do Pica-Pau, sei lá o quê. Até o que... assim, um off-topic aqui, até é uma curiosidade mesmo, que aparece aqueles indígenas americanos em filme, desenho de Pica-Pau, saca? Tipo, Pernalonga. Você percebe que todos eles são muito parecidos, né? Tipo assim, a bochecha ela é muito longa. Nariz enorme. Queixo muito quadrado, nariz enorme. Tem uma justificativa. Porque ali a representação, acho que é do povo Cheyenne, não sei, do norte-americano. Uhum. E 75% da dieta deles era proteína, era carne. Que eles, né, caçavam búfalos, uns bichos enormes, tipo, difícil pra caramba de você bater um bicho daqueles. Então, assim, eles têm aquela estrutura porque eles eram altos. Tem muita gente que não para pra pensar. Eles têm aquela estrutura assim porque eles eram altos mesmo, sabe? A pessoa que é alta pra caramba, tem aquela cara mais quadrada, mais esticada assim. Era só por causa disso. Aí chegava o homem branco lá, que acho que a média do, sei lá, o homem branco mais alto era 1,71. Aí chegava do tamanho. Chegava um indiano lá da Cheyenne, do povo Cheyenne, o cara tinha, sei lá, 1,80, 85, 1,90 de altura. Inclusive, foi o Pica-Pau que fez o letramento racial para toda uma geração de brasileiros, né? A gente está na rua, às vezes, as pessoas começam a bater na boca. Para. Sério? Você entra numa farmácia e... Que isso, Rick? Tá louco? Eu não sei se eu ia ficar muito puto ou ia acabar muito desagradável, muito. rindo de nervoso, assim, tipo, meio... Eu já nem xingo mais. Aí, às vezes, eu só intervenho quando tem criança junto. Aí eu falo, mãe, não ensina errado, não. Ai, desculpa, pelo amor de Deus, eu achei que era assim que saudava. Não, saudava bom dia, boa tarde. Não é normal, nossa, né? Porque na escola, a criança que tá lá, ela tá com 5 anos de idade aprendendo a fazer um cocarzinho, vestido lá. Cocá de cartolina, né? Pintando tinta guache na cara. É desse jeito. Nossa. E olha porque existe uma lei, né? 11.645, que obriga o ensino das culturas indígenas nas escolas. E é isso que estão mostrando ainda. É isso que estão ensinando ainda. Então, não adianta só a lei. Tem que mudar a mentalidade. Não adianta só a lei. Muito bizarro acontecer na frente, assim. É igual chamar todo italiano de cabelo cebado e carcamano, né? Que acontece, mas isso é mais específico. Acho que nesse ponto... Só come pasta. Só porque italiano você só come pasta. Então, acho que nesse ponto, pelo menos, é uma descendência um pouco mais privilegiada, porque não são estereótipos tão agressivos assim da pessoa começar a fazer. Bate na boca. Nossa, começa a falar a mim querer. Sabe? Pô, fala direito, cara. Sei conversar, sei falar. Mas eu até brinco às vezes. Eu falo melhor do que você, o português, se bobear. Dicção perfeita, bonitinha. Ah, que bom. É uma doutora, né? Então vou cantar uma musiquinha, então. Por favor. Né? Okay. Se quiser, só se quiser. Se quiser dar uma palhinha. Se quiser dar uma palhinha, pode. Lá naquela serra tem uma casinha, tem uma pedrinha, ai meu Deus, estamos chegando já. Quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi um menino encantado coberto de caruá. Um menino encantado coberto de caruá. Um menino encantado coberto de caruá. E eu pedi a ele força e coragem. O que ele me deu foi semente de caruá.
O que ele me deu foi semente de caruá. O que ele me deu, a mãe terra, pra nós cuidar. Ai, ai, ai. O que ele me deu, a mãe terra, pra nós cuidar. Viva a mãe terra, viva os povos indígenas, viva a mãe terra, viva. Viva a mãe terra. Ali também, ó. Tá batendo palma também. Aquele dali também canta, tá? Ah, é? É rap. Mas canta também. Tem uns rap indígenas, já viu? Rap indígena? Bro MC. Nossa, eu quero depois você me passa. Curumim, vou passar. Eles estão fazendo um som bem legal. Eu quero muito mesmo. Caraca, eu não sabia, não. Tá, É o que eu falei, são e as tá vendo? mídias. E é uma nova geração. Por isso que eu tô botando muita fé nessa geração de vocês. Ela tá vendo isso tudo, tá se incomodando e tá, de alguma forma, movimentando, sabe? Nossa, eu gostaria muito de ver, sei lá, uma banda de rock indígena. Alguma coisa parecida, que eu sou muito... Tem galera que canta em tupi, arandu. Nossa, eu gosto muito de rock, tipo assim, das antigas, 60, 70. Eu gosto muito também quando é cantado em português. Por exemplo, existe a banda Project 46, né? Que ela é uma banda que estourou muito com as manifestações que tinham lá em 2013, que tem muita letra meio antissistema e tal. E assim, se tiver rock, metal, hardcore, assim, indígena, eu vou parar para ouvir. Sério, eu gosto muito mesmo. Tem essa aí, essa arandu. Agora, eu não sei como é que essa galera tá, mas ela é mais de antigamente, sabe? Uhum. Mais antiga. Eles cantavam em tupi, era um treco assim. Era bem trash metal, assim. Sério? Porque eu também gosto muito de Sepultura. E Sepultura é um pouco próximo, né? Que Sepultura toca... Não é igual o rock, que é só guitarra, baixo, bateria. Eles tocam berimbau, né? Também... Já usaram instrumentos, eu acho, indígenas também. Eu não sei de qual povo, ou nem se era brasileiro, mas tem na música deles. Sim, tem. E é foda, fica outra coisa, os caras são referência. Não, inclusive, a relação do Sepultura com os povos indígenas é bem antiga, né? Eles já fizeram clipes, já tiveram, né? Aquela capa daquele disco, né? Emblemática, assim, que tem um parente lá. Eu não sei qual povo que é, mas eu disse que ele tá todo pintado de vermelho, assim. Eu acho que era no Chavante que eles estavam. Chavante, Acho que o vocalista contou a história que eles chegaram até a comer não, beber sangue de cobre e tal, só que não. Pra mim, não. Não precisa disso tudo, não. Né? Não precisa, não. Menos. E aí é bem legal. Eu acho que tem uma das músicas também que o Soulfly, que canta Sultão das Matas, que é uma das músicas bem tradicional dos povos indígenas do Nordeste. Assim, Sultão das Matas é uma entidade muito poderosa. Nossa, assim. Aí, quando eu vi o Soulfly cantando, eu falei, não, eles estavam lá mesmo, né? Que eles gravaram em Sultão das Matas, né? No CD deles. Então, fizeram uma imersão bacana na cultura. Isso é muito maneiro. Nossa, começou a sair, sei lá, curta-metragem, um sketch de colocar no YouTube mesmo, sei lá, curta, documentários, assim, só que produzido pelos indígenas mesmo, sabe? Sim. Não tô falando só de mídia ninja. Tipo, é da hora, estão lá, presente, mas ia ser da hora, tipo assim, produzido, feito, sabe? Curta, com música, essa autonomia. filme. E é essa autonomia que eu acho que eles têm medo. Que eles falam assim, a gente não pode dar as ferramentas na mão dessas galera, não, senão eles vão fazer... Igual a gente vê aí, quando a gente tem emenda parlamentar, por exemplo, que é para os povos indígenas. Normalmente, a prefeitura não permite nem que a gente decida qual projeto vai ser feito. Que é esse temor de que a gente vai fazer alguma coisa que eles não vão dar conta depois. Uma necessidade de controle, né? E a gente tem, principalmente quando a gente está falando de racismo contra os povos indígenas, uma das coisas que mais pesa sobre nós é uma ideia de que a gente é incapaz. Por isso a tutela, né? Então, a FUNAI, antes a FUNAI era chamada de mãe dos índios, né? Pai dos índios. Porque essa ideia de que a FUNAI responderia por nós. O povo indígena ele não poderia entrar num pleito jurídico, por exemplo, até 1991. A gente era tido como... Era 91? Não, 88 a gente era incapaz. Era tido como incapaz. Por exemplo, se alguém invadiu o meu território, por isso que o marco temporal também ele é um abuso, uma afronta contra os direitos indígenas, porque até 88 o indígena não era cidadão de direito. Então, para mim entrar numa justiça contra um invasor, tinha que ser através da FUNAI ou através de terceiros falando por mim. Não era um cidadão, não está falando de 1788 ou de 1588, é 1988. 88, não era um cidadão. Então, eu não poderia reivindicar nada. Então, não tem como falar assim, se aquele povo não estava reivindicando aquela terra invadida até 88, ele perdeu o direito. Mas como é que ele ia reivindicar? Se ele era de menor, né? Tinha 90 anos, caindo nos dentes, era de menor.
Então, assim, a gente não tinha o status de cidadão. Então, a gente tem muito que recuperar, que você falou, né, desse prejuízo, desse tempo perdido, mas, ao mesmo tempo, que também foi um tempo de aprendizado. E, às vezes, me dá um pouco de angústia pensar, será que a gente não aprendeu? Não dá para confiar. Tem alguns que se colocam como aliados que não dá para confiar. Que, por exemplo, tem rabo preso com o agronegócio. A gente estava vendo aquela Tronic lá, que é a senadora, as páginas de esquerda falando que ela lacrou, falando de não sei o quê, da sobrancelha do Marcos Feliciano, sei lá o que. Eu já peguei uma irrisória. raiva dessa palavra, lacrou, lacrado. Lacrou já fazendo isso, e as páginas de esquerda exaltando uma mulher que é do agronegócio, que votou pelo marco temporal, que foi a relatora do PL 2903. Então, quer dizer, é uma esquerda também muito vira-lata. É a revolução dos bichos, né? Volta naquela lá. O cara que não é tão aliado assim, não. Não é tão aliado. Presta atenção, mas principalmente, pô, se você tá aí, você indígena que tá aí, tá com receio de produzir na internet música, vlog, que seja, comédia, humor, qualquer coisa audiovisual que seja, faça. Não precisa ter medo, não. Você não tem noção quanto as pessoas vão achar da hora. Mete a cara, né? Sabe, os que aparecem ali pra mim, sei lá, eu abro esporadicamente, o Instagram aparece alguma coisa indígena lá, tipo assim, eu acho da hora pra caramba. Eu, pessoalmente, eu já gosto de aprender uma segunda, uma terceira, uma quarta língua. Eu já acho interessante ver sobre cultura. E eu não tô sozinho, não. Tem muita gente aí, entendeu? Se vocês ficarem nessa relutância aí de fazer ou não, esse medo aí de fazer esse receio, vocês estão deixando também de apoiar uma causa gigante, né? Ocupar espaço. Falando em uma escala menor agora também, porque assim... se eu não tivesse botado a cara, não tinha o podcast, não tinha o ficativo, entendeu? Foi a coisa que aconteceu assim de repente. Eu estava conversando com umas pessoas, elas disseram, não, poderia fazer um podcast, né? E aí muita gente fala, não sei, negócio de aparecer em câmera, aparecer em mídia, rede social, não sei. Eu falei, não, vamos. Bora. Faz, tenta, saca? Tenta fazer. Vocês vão se surpreender com o resultado que isso aí pode dar. Isso aí pode ajudar a causa pra caramba também. Pode mudar a opinião de tantas pessoas que nem sabem o que é direito ao marco temporal, porque estão só ouvindo a opinião do cara da direita, do cara da esquerda, que vão lá na Jovem Pan. Eu sou direita, eu sou esquerda, mas a nossa opinião é meio que a mesma, porque o patrocinador nosso é o mesmo, sabe? No meio do caminho, aí fica a gente, né? E eu acho que é importante, inclusive, trazer essa definição. Marco temporal é uma invenção jurídica que quer colocar o direito dos povos indígenas que estivesse ocupando aquela terra até 88. E como nós falamos, né? A gente está aqui muito antes de 1500 e, para além disso, não poderia nenhum povo reivindicar a terra porque ele era de menor perante a lei. Então, é uma invenção mesmo jurídica e que vai acabar com a segurança jurídica dos povos indígenas, não dos fazendeiros. Porque o fazendeiro já foi, o Supremo já falou, não, vai ter indenização por terra corrida, você invadiu 100 mil hectares, você vai ganhar cada centavo desses 100 mil hectares. Se você construiu lá, se você criou, sei lá, fez um chiqueiro, você vai ganhar cada centavo de tijolo que você gastou lá, você vai receber tudo. Então, para o fazendeiro invasor, ele não perde nada. Agora, o povo indígena perde, porque como eu vou rever, né, como eu não, né, como os caras vão rever terras indígenas demarcadas, a gente pode, então, ter o limite da terra diminuído e além daquilo que a gente falou, que é o critério de indianidade. De o cara virar e falar, não, eu acho que você não é mais indígena porque você estudou. Eu acho que você não é mais indígena porque você tem um celular, não, porque sua casa é de tijolo. Quais são esses critérios, né? É muito absurdo, assim. Poderia falar, assim, o que seria essa demarcação, em questão, assim, falar mesmo as áreas em que estamos falando, porque, assim, tem gente que vai acabar sendo a favor do marco temporal, que vai ter medo, sei lá, minha casa no Rio de Janeiro vai aparecer, o cara vai falar, vai aparecer um índio aqui, vai reivindicar minha casa, é isso que vai acontecer? De 1000 metros em Mário Campos. Não, né? São territórios de longa permanência, são territórios de ocupação tradicional de povos indígenas. Que já estão no norte do país. Não tem nada a ver em Maricá e pegar a sua casa. Não, tem no Brasil inteiro, mas são territórios que já são terras indígenas ocupadas tradicionalmente pelos povos indígenas e houve uma desocupação compulsória. Por exemplo, se foi o caso de uma construção de Belo Monte. Então, desocupou a população indígena dali para construir Belo Monte. Foi um caso, por exemplo, de cessão de títulos de terras, né? O governo brasileiro fez isso principalmente muito no centro-oeste, ali, Mato Grosso do Sul. Tanto que a maior bancada do agronegócio é dali. O governo brasileiro deu títulos de terras para aqueles fazendeiros. Aqui, toma aqui, 100 mil hectares para você criar gado, plantar soja. E deu títulos de terras indígenas. E acontece que os maiores conflitos de território estão ali.
Eles ganharam, o título ganhou. Então, é culpa de quem? Do Estado, porque deu os títulos. Aí seria o caso de invasão de boa-fé. Aí eles vão receber do próprio Estado a indenização, porque o Estado deu uma terra que já tinha dono. Então, não tem nada a ver o pobre achar que ele vai perder a sua chácara de 1.000 metros quadrados em Mário Campos. Não é isso. São grandes latifundiários que já estão em território indígena, que são territórios de ocupação tradicional e que receberam títulos de terras, sendo que já eram terras indígenas, e o próprio, não é nem o povo que está falando, não, o próprio Estado reconhece que deu terras indígenas. E aqueles outros que invadiram também, que não ganharam de papel passado, aí é o caso dos que não são de boa-fé, né? Que não ganharam de papel passado, mas entraram no território, começaram a desmatar, botou 5 cabeças de gado e falou, é a minha fazenda produtiva. E aí esses também vão receber, mesmo não tendo direito nenhum. Eles também vão receber. Então, a instabilidade jurídica não é para o fazendeiro, para o invasor, não. A instabilidade jurídica é para o povo indígena, que não vai ter como nem comprovar que estava naquele território em 88. Eu acho que assim, entrar nesses pormenores acho que ali é onde está um grande peso da importância, né? Porque assim, não basta falar o que está acontecendo, acho que tem que demonstrar, tem que mostrar um exemplo do que está acontecendo, sabe? Mesmo que seja necessário, sei lá, desenhar um mapa onde essas áreas estão, para a pessoa que está ali naquela dúvida do marco temporal, ela consiga finalmente formar a opinião dela, porque eu acho que é impossível também a pessoa acabar ficando do lado do agro nessa aí. Se ela sabe exatamente o que está acontecendo, sabe? Você tem razão. Melhorar essa comunicação, né? Sim, é porque assim, é fazer-se entender em uma frase, sabe? Quando, em vez de chegar e falar uma frase em que pode ter 15 interpretações diferentes, não, é exatamente isso aqui, ó, que estamos falando, sabe? Porque a pessoa não fica com dúvida, não fica relutante. Aí fica muito melhor, pro lado de vocês, assim, que a pessoa não vai ter dúvida, não vai ficar relutante, ela vai ser, não, é exatamente isso que está acontecendo, sabe? A pessoa não... agora, se ela chegar e falar também que ainda assim está a favor do agronegócio, aí também já é uma escolha, né? Já é uma decisão, assim, é tão qual um cara que sabe que um político é corrupto, ele continua apoiando, porque dali é uma opção que ele teve de ser ativamente desonesto, sabe? Eu acho, assim, que fazer se entender, sabe? Ser, claro, transparente o máximo possível. Isso aí pode ajudar muito. Pode, com certeza. Sabe, é uma ferramenta que a gente ainda não está sabendo manejar direito. O problema é saber fazer isso em uma escala nacional, no país continental. E chegar nas bases, porque é o mesmo problema da esquerda que a gente fala, né? Que não comunica com a população de modo geral. Tanto que a gente vê manifestação de rua, a galera fica no ponto de ônibus ou dentro do busão, fala assim, cambada de vagabundo, aí eu estou trabalhando, vocês estão aí manifestando. Devia estar lá manifestando também, mas como a gente não comunica, não sabe fazer com que eles comprem, né, no sentido de apoiar a nossa luta, então a gente fica com uma banda de meia dúzia vagabundo que não quer trabalhar, enquanto o fazendeiro quer trabalhar, a gente não quer deixar. Então, há uma distorção aí das narrativas, há uma distorção também cognitiva, porque quando a gente fala a questão indígena, aí meia dúzia de antropólogo da universidade e mais um grupo seleto ali vai falar da questão, especialistas. Só que, para ser especialista na temática indígena, tem que ser todo mundo. Nem que seja evocando esse sangue dos seus ancestrais aí, que foram essas mulheres que foram violentadas, para que sirva pelo menos de alguma coisa ter tido um histórico tão violento, né, na nossa história. Que sirva pelo menos para tentar criar uma simpatia. Fala assim, não, eu não sou indígena, mas eu tenho ancestrais que são indígenas, eu tenho esse meu DNA e eu vou lutar por esse povo que sou eu. Né? Se entender parte também da solução e do problema, né? Mas eu faço parte disso. E como eu faço parte disso, assim como eu faço parte da própria natureza, eu sou com a natureza, então eu vou ajudar essa galera que quer proteger. Porque o nosso sonho não é ser fazendeiro de cocar. Não é para ser latifundiário. Porque se for para ser latifundiário, só mudar a etnia, um latifundiário branco, um latifundiário indígena. Isso aí não faz diferença. Aí não vale nem a pena lutar. Isso é legal para caramba você falar, porque assim, você já tira em pauta o indígena que é para ele a terra, para ele produzir, sei lá. Não, vocês estão lutando por vocês, mas ao mesmo tempo é uma luta assim, que ela tem um resultado de 2 vias, que é bom para os indígenas e para a população brasileira também. Né? Para tudo isso que você falou antes, da questão da água. Para não ficar eu sou contra essa pessoa explorar porque quero eu explorar. Não, eu sou contra aquela pessoa explorar porque simplesmente eu sou contra isso. Eu considero isso errado. Eu afirmo que isso é errado, sabe? E da mesma forma que eu vejo a questão da mineração aqui, o pessoal fala assim, não, tem que ter mineração, mas mineração popular. Ou seja, o povo vai ser dono das empresas de mineração.
6 por meia dúzia. Não adianta nada. É. Vai minerar igual, você também não vai minerar fazer igual. dinheiro igual eles. Vai aparecer um porco que anda nas duas patas, do mesmo jeito. Então, a questão não é para o povo de explorar, não é para explorar. E ponto. A gente quer floresta de pé, a gente quer rio limpo, a gente quer mãe terra viva. É para todo mundo, né? É uma perspectiva de futuro. Por isso que essas novas gerações, elas vêm com um HD mais ou menos mais legalzinho, que tem essa perspectiva também de um coletivo. A gente vê a dificuldade que a gente teve de viver em coletivo na pandemia. Pô, você tinha que cuidar do outro, você tinha que cuidar de si, cuidar do outro, bota máscara, não faz festa. A galera fazendo. Fazendo, né? Eu lembro de um nome aí de um influenciador grande, Carlinhos, falei mesmo, também não. Que era daqueles assim, usa máscara, fica longe de aglomeração, sei lá o quê, mas no meio da pandemia fazia umas puta festa no apartamento dele, com uma galera. Isso aconteceu também com o neto de alguém, um cara que é famoso na internet, que ele é neto de uma pessoa, sabe? Não sei quem sabe, ele é neto de alguém, já tá a dica aí. É um cara que também falava essa de, não pode sair, não pode aglomerar, usa máscara, vacine se ele tava jogando futebol ali, sabe, aglomerando até o talo também. Ele é neto de alguém, sabe? Você colocar neto de alguém no YouTube, vou colocar no Google. Você consegue achar com certa facilidade. E assim, é pessoas que falam, eu advogo pela causa da esquerda, mas não. Você é só o porco que anda em duas patas, velho. De duas patas. E essa questão, não sabe, não tem consciência coletiva. Então, a pandemia, para a gente, foi uma escola de consciência coletiva. Você vai cuidar de você. Não, mas eu não estou com... Não, mas e o outro? Né? Mas eu peguei e não deu nada. Mas você não tem o corpo, o organismo do outro. Ele pode pegar e morrer e você não teve nada. Né? Não pensar nesse outro, nessa alteridade. E a gente precisa exercitar isso. E os povos originários, por viverem em comunidade, tem isso muito nítido. Inclusive, o próprio conceito de privacidade é difícil para a gente. Né? Então, você meio que escuta... Tudo que está acontecendo, se for uma casa, uma oca pequena, mesmo as ocas grandes, né, que em alguns povos não tem nem parede, todo mundo só numa redinha. Então, esse conceito de privacidade, né, de o meu, esse é meu, isso sou eu. Não, é muito do coletivo. Então, por isso que várias etnias se isolaram completamente. Ninguém entra, ninguém sai e fica aqui. Quem estava fora não pôde voltar, inclusive. Quem estava estudando, não pôde voltar enquanto não acabou todo esse processo. E, mesmo assim, muitas pessoas indígenas morreram porque... Difícil demais chegar, principalmente porque a gente estava sob o desgoverno do genocida, né, do inelegível, e o inelegível impediu até que chegasse água potável em algumas comunidades, né? Vetou os projetos que levavam água potável para as comunidades. Então, saber viver em coletivo, entender essa consciência comunitária, entender disso faz com que a gente lute para além do nosso bem-estar, faz com que a gente se preocupe com a Mãe Terra enquanto organismo vivo, enquanto casa comum, né? Mas se a gente não tiver senso de coletividade, não adianta. Se a pessoa tiver o senso de coletividade, ela vai perder o senso de político favorito, né? Que isso aí também é um grande mal, a pessoa que tem o político favorito dela. Que político de estimação. Político de estimação. É o cara... eu tenho o meu porco favorito, o nome dele é Napoleão. Sabe? Assim, é o cara que sabe que é ativamente desonesto. Sabe? Ele é favorecidamente desonesto. Eu pratico a desonestidade mesmo. Por causa disso, que quando a pessoa entender que tanto direita e esquerda no Brasil não são direita e não são esquerda, talvez até em qualquer outro país do mundo também, porque o político tem interesse do político. O interesse do político costuma ser dinheiro, costuma ser poder, tal qual um bilionário. Uma esquerda radical no Brasil, ela não tem espaço, né? Ela não tem espaço. Tem que ser uma esquerda de conciliação de classe, que é o que a gente está vivendo hoje. É claro que o desgoverno era horrível, era um lixo, porque ele conseguiu... A gente entrou naquela questão do menos pior, né? Traz um trágico para colocar um... Não sei nem o que dizer, mas quando a gente compara com o trágico, a gente pensa assim, pelo menos acabou aqui. Aqui já estava começando o menos pior a fazer sentido, porque assim, é melhor colocar um cara que não tem amigo dentro dessa política, pelo menos ele vai demorar a fazer amizade, né? Ele vai demorar a entrar no sistema. Então, e depois elege outro diferente para ir nessa de contenção de dano, né? Tipo assim, é uma lose-lose situation, uma situação perda. Você perde de qualquer maneira, só qual maneira que eu perco menos, qual a derrota é menos dolorida. Já estamos nessa aqui no Brasil já faz tempo, né? Também. Sim, aí de novo, para a gente não entrar numa depressão e falar, não dá, né? Eu vou só acumular mesmo, igual o cara que corta a árvore lá com a mãozinha mecânica.
tem que ter um sentido de depois, para além. Porque senão, realmente, desanima. Porque o jogo está dado, o jogo está rolando aí há muito tempo, a gente, né, já entra, né, com menos peças para jogar nesse tabuleiro, então a gente poderia muito desanimar. Agora, se não há uma motivação mesmo, entendendo-se parte da Mãe Terra, entendendo-se coletivamente, entendendo-se parte da natureza e com uma alma que é eterna, aí não faz sentido lutar. Pelo menos para mim... Transformar a revolta e essa depressão em sangue nos olhos, né? Não é agressão, não estou falando de agressão, estou falando de bater em ninguém, não. Estou falando sangue nos olhos, são qual um jogador de futebol, sei lá, o Neymar tem sangue nos olhos garra, né? De garra, de driblar, de fazer o gol, sabe? É transformar nisso, para fazer acontecer alguma coisa, saca? É fazer acontecer. Eu tenho a minha ideia de sorte, que eu tive sorte do ficativo. Só que sorte não é uma aleatoriedade que caiu no meu colo de uma coisa boa aleatória que veio de cima. Eu falei, não, acho que sorte é a oportunidade de fazer acontecer com a vontade de fazer acontecer. Juntar as duas, você tem a sorte de fazer alguma coisa ali, entendeu? Que você tá, igual eu falei, se você está trabalhando com pessoas que querem fazer acontecer, é completamente diferente de você trabalhar com pessoas que não estão nem aí, ou que estão, sei lá, sabe, não vai ou não vai. Você trabalha com pessoas que querem fazer acontecer, você está no ativismo com pessoas que têm ativismo real, vocês conseguem fazer muito mais. Porque E até no dia que você estiver um pouco desanimado, alguém te põe para cima, né? Sim. Porque a gente não consegue estar muito motivado todo dia. Mas se você está cercado de pessoas que estão na mesma visão, é mais fácil. Né? Então, um dia que você está mais desanimado, outra pessoa fala, bora, velho, levanta aí, bora para cima. E no outro dia que a pessoa que está meio chororô, você fala, opa, bora lá. Né? Saber andar em coletividade. Por isso a comunidade é tão importante. Exatamente, porque fazer alguma coisa aí para frente é difícil. Abrir uma empresa de comunicação, né? Procurar convidados, estudar os assuntos, essa é a parte mais difícil. Agora, o fácil é eu falar, acho que hoje eu não vou, não sei. E é assim, na hora que você decide ficar parado, a coisa mais fácil do mundo é você continuar parado. Você vai estar na inércia. Enquanto não chegar nada te mexer dali, você vai ficar ali o resto da vida. Você vira, sei lá, eu acho que pode induzir uma depressão numa pessoa, sabe? Não faz nada, não alcança nada, não chega a lugar nenhum. Fica naquela acomodado. O difícil, pessoas que têm depressão falam, o difícil é você tentar sair daquilo dali. Porque tem algum momento em que o seu psicólogo, o seu psiquiatra vai falar, então, mas no final ainda depende de você. Você quer lutar contra isso, contra a depressão? Que ainda assim, no final, vai depender da pessoa. Quer andar para frente? Você tem que dar o primeiro passo, depois você dá o segundo, depois você dá o terceiro. Porque se você parar, você está na inércia. É só parar e ficar parado ali. Não, inclusive, nesse tópico de saúde mental, o que a gente tem tido de adoecimento mental, assim, é epidêmico no mundo, né? As pessoas estão dependendo de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para dar ânimo, remédio para tudo. Porque houve um desligamento justamente dessa noção de que nós somos natureza. Não adianta eu achar que eu vou conseguir trabalhar 12, 15 horas por dia num carro de aplicativo, ou seja, no que for, sendo que o meu corpo está sendo colocado à prova ali. Então, não come direito, não dorme direito, e quer produzir. Então, vai ficar doente, acaba adoecendo. Ou então, internet, né? A juventude, principalmente, coloca lá um ideal do que é ser bonito, o que é ser gostoso, o que é ser bem-sucedido. Só que você vem de um outro contexto, você vem com uma outra... Sabe? Tudo seu é diferente, mas aí fica na comparação. Aí, quando você compara, acabou. Não tem saúde mental que aguente comparação. E é tão importante a gente ter essa noção de que a gente faz parte da natureza, porque na natureza tudo é diferente. Pô, tô olhando, né, aquele quadro ali de suculenta. Uma folhinha de uma suculenta, ela nunca vai ser igual à outra. Mas você pensa, não é igual. Não é igual. Sabe? Uma minhoca é diferente da outra, tudo é diferente. Um pedaço de pedra é diferente da outra pedra. Nada é simetricamente igual na natureza. A natureza é diversa. E se a gente volta a ser natureza, a gente começa a gostar da gente do jeito que a gente é. Sabe? Com uma espinha na testa, com o meu jeito de falar, o jeito de ser, com o que eu tenho, com o que eu não tenho. Admirar essa peculiaridade de cada um faz parte de natureza. Agora, quando eu saio da natureza e começo a me tornar um produto, sim, esse copo é identicamente igual a esse outro copo. Se eu sou produto, não, aquele nariz, aqueles peitos, aquele tipo de... Eu preciso ser assim, porque esse é o modelo de beleza, esse é o modelo de sucesso, esse é o modelo sabe? Esse é o perfeito. E na natureza não tem perfeito, tem diverso. Esse molde meio
meio, sei lá, feito até pouco tempo no Fordismo, né? Que antes não era máquina que fazia, eram pessoas. Começa na escola. Porque tem pessoas que não são boas em matemática, mas elas serão julgadas na habilidade delas de fazer matemática. Uhum. Ela tem que estar na forma, né? A pessoa que faz o Enem é uma pessoa que sabe decorar um dia antes as matérias, sabe fazer as matérias ali, uma pessoa boa de concurso. Mas, Mas sei aí lá, faz em concurso. qualquer matéria de humanas, não sei, o cara que põe o professor de matemática para pintar um quadro, ele vai conseguir? Não. Então, por que que na escola o cara tem que saber fazer tudo nota 10, sabe? Para aquilo dali Uhum. moldar quem ela é. Por que que a pessoa tem que ter um rótulo aqui em cima? Pior que eu tenho um rótulo aqui em cima. É o primeiro lugar onde as suas diferenças já são negadas, né? Você não pode Sabe? ter suas próprias características. E não dá. Aí a gente chega numa altura do campeonato, quanta gente que a gente vê aí, depois de uma carreira consolidada, vai fazer outra coisa. Porque Sim. principalmente nesse ramo, né? Principalmente artista e tal. Ah, isso não dá dinheiro. Vai estudar. A pessoa passa a vida inteira estudando para ter dinheiro e depois uma hora ela fala assim, não, agora eu posso fazer o que eu realmente gosto. O que eu realmente tenho talento para isso. Isso é muito bizarro. A pessoa tem 80 anos de vida, 60, 70 que ela pode ser produtiva, fica 60, 70 anos fazendo algo que ela não gosta, para agora os últimos 10 anos, em que eu não Agora consigo os últimos andar, 10. não consigo mais falar, não consigo mais ir na padaria, se eu cair no chão eu fico inválido. Agora que eu vou aproveitar minha vida. Puta merda, viu? Essa era a ideia mesmo. Porque primeiro você tem que ser igual, primeiro você tem que estar nessa forma né, de um modelo do que é o perfeito desse cidadão exemplar. Depois que você fizer isso, comprovou, você não deve mais nada para ninguém, você paga suas contas, aí sim que você vai fazer o que você nasceu para fazer. E às vezes é tarde demais, né? Não, o meu objetivo de vida é que nada e ninguém vai impedir de que eu faça o que eu quero. Se eu quiser mexer com um quadro, eu vou fazer. Se você é contra? Foda-se. Sabe, é tão qual aqueles livros baratos, assim, a arte de tacar o foda-se, sabe? Tipo assim, sabe, se todo mundo colocasse isso na cabeça de seguir o sonho dela, de certa maneira, mesmo que seja necessário, sei lá, 10, 15 anos, assim, fazendo ela que ela não queira, mas que não espere chegar aos 70, aos 80, Sim, principalmente na questão de é um pouco gênero. anárquico, eu acho, isso na pessoa, sabe? Seguir o sonho dela, que é muito... É antissistema, né? É antissistema. Você tá antissistema, você tá um pouco no anarquismo ali, nessa... Sim, você sai do senso comum, né? E sair do senso comum é difícil, porque você tem que convencer a si mesmo e aos outros que você está na sua verdade, você está no seu direito. Pensando na perspectiva de gênero, as mulheres, né, que são colocadas nesse lugar, tem que cuidar, tem que ser uma puta mãe, tem que ser uma puta mãe, não, uma mãe santa, né? Não seja puta, por favor. Você já vai ser cortada de cara. Né? Então, você tem que ser uma mãe santa, você tem que ser, né, a recatada do lar, né? Você tem que ser aquela, desde pequenininha, suave, sutil, de rosa, que abraça todo mundo, que todo mundo que aquele tio nojento vai pôr no colo e que se você sair fora, diz, que menina sem educação. Então, a mulher vai sendo domesticada para ficar num lugar de subserviência horroroso. E quando essa mulher sai desse lugar, a primeira coisa que eles vêm falar é que é uma mulher que não presta, é vagabunda, é isso, aquilo, outro, não é mulher para casar. A primeira coisa. Então, as mulheres, principalmente, vão sendo moldadas nesse lugar. E outra, não pode envelhecer também, não. Não pode envelhecer nunca. Você tem que entrar numa caixa criogênica ali e ficar congelado, porque não é dado o direito a envelhecer para as mulheres. Então, são vários produtos e processos que você tem que ter muita grana para fazer para você poder não envelhecer. E se você envelhecer, você está pecando praticamente. Então, por isso que a gente tem aí, infelizmente, um grande número, né, de crianças sendo violentadas, aí, essa coisa de adultizar crianças, né? Menino de 12 anos, é criança, cara. Para com isso. Tá voltando a tempos atenienses, né? Que na Atenas Antiga lá, uma menina com 5, 6, 7, 8, 9 anos já ia aprender a ser uma mãe que cuida da família, né? Que faz, que limpa, e no momento que menstruou, você já é mulher. Um pouco daquela ideia judaica, assim, né? Do homem se tornando homem aos 13 anos de idade, quando faz o bar mitzvah, né? Era algo ateniense da época, né? Que não existia uma ideia de criança. Essa ideia de infância é muito recente. Isso aí é muito, muito recente mesmo. Era com 5 anos de idade já ia aprender a ser mulher. E no momento que você menstruasse, você já era mulher. Então,
formou aqui, ó. Misturou, você se formou nessa universidade aqui, da vida de ser mulher, agora vai ser mulher. Não vai longe, né? A gente está tendo as eleições de Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar também, o ECA, né? Também é recente. Brasileiro, a criança brasileira não existia essa noção de infância também, né? Uhum. E a gente está vendo aí essa disputa grande das igrejas é justamente por isso, controlar as infâncias. Né? Eles querem ter sempre o controle. Aí inventa fake news, né? Ah, que vai ter banheiro unissex, porque tem a mamadeira de piroca. Todas essas loucuras, né? Que as pessoas, com medo, acabam acreditando, né? As igrejas são meio aquele filme, O Livro de Eli. Você já chegou a assistir? Uhum. Só que os pastores, eles são o vilão, né? Que queria a Bíblia para poder controlar. Isso que eles conseguiram fazer. Controlar. Na vida real, o vilão venceu. Porque essa pessoa ela tem a noção dela do que é Deus e sei lá. Esse filme é muito massa. Quando a pessoa, pelo menos a cristã, né? Eu tenho a percepção de que eu não preciso entrar numa igreja para um cara de terno que eu já entrei em igreja que o pastor era semi-analfabeto, o cara vai interpretar para mim textos escritos há 2.000 anos atrás, há 1.500 anos atrás, há 1.000 anos atrás. Tem uma rapadura debaixo do braço. O cara que não vai saber, sei lá, a sílaba tônica de uma palavra. Não, eu vou ler, eu vou interpretar da minha maneira. Sabe? Como eu fui criado como cristão, eu tenho a minha noção do que é Deus. Não é um homem que vai chegar a falar para mim o que é, entendeu? Eu sou cristão, tal, igreja católica, etc. Mas ainda assim, caguei pro Papa, quero que se foda também. E para quem defende também a igreja católica, que acontece também pedofilia dentro da igreja, o cara fala, mas isso aí são outros assuntos. São assuntos cacete, velho, vai resolver esse problema. Outros assuntos. Caramba. Sabe, de novo, a desonestidade ativa, sabe? O cara ativa na desonestidade, não, tá errado, deixa. Não, isso aqui é o relativismo. Tudo tá interligado, né? Por exemplo, se eu pego uma questão de violência contra a criança, essa pessoa que comete uma violência contra a criança, ela é capaz de fazer qualquer outro tipo de atrocidade. Assim, também já tem dados que mostram que violência contra animais, por exemplo. Uma pessoa que comete uma violência contra um animal, ela é capaz de matar um outro ser humano. Normalmente, pessoas que têm históricos de passagem pela polícia por violência contra a mulher, violência contra a criança, já têm histórico de maus tratos aos animais. Então, nada se separa. Não tem como, por mais que você pense, não, eu sou, né, eu, Homo sapiens, separado no meu mundinho. Não dá, está tudo interligado. Existe já aquela ideia de micélio, né, da Mãe Terra ter, né, parecendo aqueles fungos mesmo, né, sem ser esses que vão comer a gente, aqueles, né, que se a gente virar zumbi. A gente está interligado com a Mãe Terra, só que a gente precisa voltar a essa consciência e viver de acordo com isso, sabendo que as minhas escolhas vão interferir, sim, no outro. O meu posicionamento, tudo que eu faço, não é só para mim. Além de ser para mim, para frente e para trás, no sentido de gerações, né? Gerações para trás, gerações para frente, é para mim enquanto comunidade também. Então, se eu maltrato um animal, se eu bato, né? Atirei o pau no gato, se eu bato num cachorro, ou se eu maltrato uma criança, está tudo interligado. É uma maldade que intrínseca ali, que está contaminando tudo. Então, a gente conseguir ter autonomia no sentido de responsabilidade, autorresponsabilidade, e entender que a gente é comunidade, talvez a gente já consiga dar algumas pistas aí de como sair desse buraco que a humanidade entrou. É meio buraco do filme do Batman, né? Que é quase impossível você sair, né? No filme do Não, Bane, mas desse né? jeito você vai deixar eu voltar para casa desanimado. Não. Mas, assim, igual eu falei, se cada um faz a sua parte, mesmo que seja um pouco, sabe? Porque, assim, a maneira que eu sou te influencia. O negócio é falar, volta até triste, né? Só que, assim, é igual um amigo que chama pra sair, você não topa, já é uma pessoa que fala, porra, ia ser tão da hora, sabe? Já não vai ser mais e tal. Se cada um fizesse um pouco, né? Acho que começando também pela conscientização, a transparência de informação, né? Adentrar aos círculos midiáticos ali para expor também a sua verdade, isso aí tudo isso faz parte. Né? Só que, sei lá, eu não acredito também só na derrota, né? Eu acredito também que, assim, um ser humano ele também pode ser um bicho quando ele é encurralado, sabe? Ele fica mais perigoso ainda. É igual como o crioulo fala, né? Porque... Salva essa alma aí. Alguma coisa, algumas pessoas a gente vai conseguir trazer para mais perto, para mais perto da luta, vai conseguir inspirar, nem que seja uma pessoa. No caso, com esse meio de comunicação maior aqui, por exemplo, do podcast, você consegue alcançar mais pessoas.
Mas, no caso, eu, como numa sala de aula com 40 alunos, posso alcançar ali umas 5, né? Que vão falar, pô, lembra dessa que essa professora falou? E aí eu até vejo, né? Eu sou professor de ensino médio. Às vezes eu vou em uma universidade e aí, você era meu professor de sociologia? E aí a galera está fazendo um curso ali e está se engajando nas lutas. Eu penso, pô, valeu, né? Uma alma foi salva. Então, se a gente conseguir fazer isso, já está bom. Não, mas até dependendo, se for em uma sala de aula de 30 alunos, se você conseguir atingir 5, talvez seja um resultado maior a longo prazo. Talvez um desses 5 aí vira um influenciador que vai, sei lá, ter milhões de seguidores. Sabe? Toda vitória é vitória, mesmo que seja pequena, porque no futuro ela pode crescer. É. Você joga um fósforozinho ali num palheiro com um foguinho desse tamanho aqui, que daqui a pouco tá maior que uma casa. Essa é a esperança. E aqui, queria perguntar, tem algum recado que você gostaria de passar para quem está assistindo, para os seus seguidores também? Eu acho que é bem nesse sentido, assim, de não desistir de ser quem você é nesse mundo, porque se você está aqui nesse planeta que está caótico, nasce numa certa configuração, tanto genética quanto cultural, seja o que for, vive isso e faz o seu melhor com o que você tem. E o seu melhor não é só para você, o seu melhor é para todo o cosmos. Você não está aqui de brincadeira, de passagem, por mais que você sinta, sabe, só um coadjuvante, tem coisas que só você pode fazer. Assuma o seu papel no mundo, assuma o seu papel na vida e faça. Não, bacana demais. Aqui, suas redes sociais, eu gostaria de passar elas para quem está assistindo aqui no nosso podcast. Sim, eu sou Avelin Cambiuá, né? Agora está @PL2903, não. Daqui a pouco volta para Avelin Cambiuá. E as outras redes também, Avelin Cambiuá. Ok, eu queria pedir para vocês aí, não deixa de se inscrever no canal e dar aquele curtir e talvez também até comentar, né? Fala o que você achou do episódio aí, quer adicionar uma informação, adicionar uma crítica positiva, negativa, que seja. Isso vai ajudar aqui a impulsionar o nosso trabalho, que se chegar a mais pessoas é bom, tanto para mim, tanto também para a Avelin, que está aqui divulgando, está conversando com a gente aqui já faz algumas horas. E também, acesse aqui, ficativo.com.br, que é o nosso website, que lá você tem acesso à nossa agenda. O site ainda está em construção, sabe? Ele vai ser uma coisa maior ali no futuro, se tudo der certo, em que ali você vai encontrar todas as nossas redes sociais, que você nos encontra no Instagram. No futuro, você vai nos encontrar também, não só aqui no YouTube, mas no Spotify, né, que é uma plataforma mais para podcast mesmo, para quem só está ouvindo, né, vai trabalhar, está no trânsito, sei lá o quê. Não dirige de fone no trânsito, coloca no rádio o podcast. E se quiser seguir aí o meu Instagram é @rod, de Rodrigo Buzetti, meu sobrenome já está aqui na tela, vocês podem verificar. Eu gostaria de agradecer muito a vocês que estiveram aqui acompanhando aqui esse nosso episódio e até o próximo.